Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2. Muito obrigado às duas maiores audiências, Ilhéus e Itabuna, apoio aí de quase 20 anos. Muito obrigado pela grande audiência, as duas primeiras cidades, as pioneiras aí na TV por assinatura, na Bahia e no Nordeste também, né? Bom, gente, lembrando que estamos também pelas redes sociais, viu? Você pode nos assistir pelo YouTube, na página TVI Oficial. Lá você pode interagir também aqui com o programa, através do chat, manda sua mensagem que a gente responde, tá certo? Pode mandar também perguntas para os nossos convidados. Hoje vamos falar aqui das resoluções para as eleições deste ano, as eleições municipais. Ontem o TSE se reuniu e decidiu por 12 resoluções que vão dar o parâmetro aí da segurança jurídica aos candidatos e aos eleitores, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa. Aproveitando, vamos entrevistar também a advogada Ludmila, especialista em LPG, né? Que é a Lei de Proteção Digital, e a gente vai falar com ela aí sobre, além dessas medidas, né? Também o que é que o eleitor e as pessoas comuns estão tendo aí para assegurar as suas privacidades, né, e resguardar aí os seus direitos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Como hoje é quarta-feira, você já sabe, é o dia da participação da jornalista Maria Antonieta no quadro PQP. Bom dia, Toneto. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual o PQP de hoje ou os quais, né? Tem alguns, mas o primeiro deles realmente é essa caça que está havendo a dois bandidos pertencentes a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Barbosa, agora eram 400 homens, agora são 600 agentes caçando duas pessoas. Isso, para o Brasil, isso é uma vergonha. Isso não existe. 600, quase 600 policiais, Polícia Federal, Polícia, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, cães farejadores, drones, 5 helicópteros, e agora a Polícia Federal está oferecendo 30 mil reais, 15 mil por cabeça a quem der uma pista para capturar esses bandidos que fugiram de Mossoró há 15 dias. Para o Brasil, isso é uma vergonha. A gente está passando um vexame, Barbosa, em termos de segurança pública. Todo dia morre uma pessoa, de manhã, de tarde e de noite, mata a pessoa no meio da rua. Toda hora morre 2, 3, 4, 5, 10 nesse país, no meio da rua, à vista da polícia. A população não aguenta mais isso. É sequestro, toda hora é furto de celular, atropela as pessoas, leva os pertences na hora, é mulher grávida, é criança, ninguém respeita nada. É furto de carro. Gente, a gente está vivendo um tempo horrível, tenebroso na área de segurança pública. A população não aguenta porque a gente paga imposto. A gente tem que ter proteção do Estado e não estamos tendo. Daqui a pouquinho, então, os PQPs de Maria Antonieta. Vamos falar também sobre esporte. Hoje tem jogo pela Copa do Brasil aqui na região, é isso mesmo. O Itabuna, o nosso representante, depois de muitos anos fora de uma competição nacional, joga hoje, né, contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Se passar de fase, o Itabuna coloca no cofre aí 750 mil reais. Vai ser uma boa grana para ajudar o time azulino aí nessa caminhada de 2024, né? Afinal de contas, além da Copa do Brasil, que é hoje, o Itabuna terá pela frente a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, precisa de grana para tocar o time. Vamos torcer, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa, tá bom? Já tivemos a rodada inicial ontem da Copa do Brasil, com alguns jogos aí pelo Brasil afora, né? E hoje a sequência aqui em Ilhéus, no Mário Pessoa. E você, torcedor, é o convidado do Itabuna, né? Para lotar as dependências do Mário Pessoa, também ajudar na renda, mostrar a pujança, né? A força do torcedor de Itabuna para um jogo nacional, um jogo da Copa do Brasil. Há muito tempo a gente não via isso aqui, né? Então vamos torcer hoje, vamos empurrar, vamos incentivar o time azulino no estádio Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus, aqui do lado, né? Nós estamos aqui bem pertinho de Ilhéus, a menos de 500 metros aqui de Ilhéus, né? Então tá tudo perto aqui. Vamos ajudar, vamos incentivar. Bom,
Além disso, temos outros assuntos aqui, né, das notícias factuais. Vamos falar também das cotações e da previsão do tempo, começando agora. Vamos ver como é que fica o tempo aqui na nossa região e também na capital, Salvador. Olha, Ilhéus amanheceu hoje com 23 de mínima aí até às 6 da manhã. A máxima pode chegar a 31 graus ao meio-dia. Chance de chuva muito pequena, poucas nuvens no céu. Itabuna amanheceu com 22 de mínima até às 6 da manhã. A máxima vai ser quente hoje, hein? Vai chegar aos 33 graus. Possibilidade de chuva muito pequena também, 11%. Se chover, vai ser isoladamente em algumas áreas da cidade. Guararema amanheceu com 22 de mínima. A máxima vai chegar a 32 graus também ao meio-dia. Possibilidade de chuva de 12%. Itacaré, a mínima foi de 25 graus, a máxima, né, chega a 29 graus ao meio-dia. Chance de chuva muito pouca. Lembrando que em Itabuna, nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, os termômetros estão marcando agora 30 graus já, hein? Às 10h09 da manhã, imagina. Itajuípe amanheceu com 22 de mínima, a máxima chega a 34, 9% de chuvas. Ibicaraí, a mínima foi de 21, a máxima chegará a 34 graus. Vai esquentar muito Ibicaraí ao meio-dia, até 1 da tarde. Canavieiras, a mínima foi de 23, a máxima chegará a 31 graus, com possibilidade de chuva no decorrer do período, mas também de forma isolada. Muito pouca chuva se acontecer em Canavieiras. Vamos ver como é que fica a nossa capital, Salvador, que amanheceu com sol forte até às 6 da manhã com 26 de mínima. Já começou quente, né? Depois o sol apareceu entre nuvens, né? Apareceram nuvens ali, principalmente na região ali de Lauro de Freitas, na Grande Salvador, e choveu um pouquinho. A máxima vai chegar a 30 graus. Porto Seguro, 23 de mínima às 6 da manhã, a máxima chegará a 31 graus ao meio-dia. Chance de chuva muito pouco. E Vitória da Conquista, que está voltando aí à normalidade no clima, né? 18 graus de mínima até às 6 da manhã, a máxima chegará a 29 graus, 16% apenas de chance de chuva. Muito pouco, né? Talvez nem chova aí hoje em Vitória da Conquista. Essa é a previsão do tempo, então, para hoje nas principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador. Bom, Toné, vamos começar aí, né? Então, falando dessa questão. Ontem abordamos aqui, inclusive, alguns temas, né, de violência com Roberto José, que hoje também participa do programa, daqui a pouco também, logo depois da Ludmila aqui, né, como eu já anunciei. O Roberto José também participa e ele hoje vai falar sobre a aprovação, né, no Senado Federal, daquela questão Da saidinha? Não, da ajuda às igrejas, né? Porque muita gente contesta também aquela desoneração, né, e a isenção fiscal das igrejas. Mas lembrando que isso não é só para a igreja evangélica, é para qualquer religião, seja católicos, ela inclusive. Católica, né, Umbanda, espírita, qualquer templo, né, religioso tem os mesmos benefícios, né? Mas as pessoas miram mais na igreja evangélica. Então daqui a pouquinho o Roberto José vai explicar aqui para a gente em detalhes. E a gente vai falar também, Toné, daqui a pouco, sobre as medidas eleitorais tomadas ontem pelo TSE, né? E vamos falar também da desoneração da folha, que é aquela questão que foi aprovada no Congresso Nacional, o governo não quer aceitar, né, e está fazendo uma outra medida para mandar para o Congresso, uma nova reforma, propondo outro tipo de desoneração com os percentuais bem menores. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho no programa. Por hora, vamos falar então desse primeiro PQP que você já disse, a segurança. Aí, que é a insegurança pública que nós estamos vivendo. Barbosa, né? É impossível, 600 pessoas para capturar 2, aí fica difícil. O Brasil realmente está muito ruim, está muito ruim. E outra coisa, já estão 15 dias. Eu acredito, na minha cabeça, não sei, eu não faço parte de inteligência nenhuma, de polícia, de coisa nenhuma, que esses bandidos já não estão mais por aí. Tá no Ceará, que faz fronteira lá com o Rio Grande do Norte, que eles já foram para lá. Que teve um proprietário rural lá, de uma área lá, de uma fazenda, recebeu 5 mil e deixou eles lá escondidos, e que tinha arma, que tinha isso, tinha aquilo. Prenderam o irmão de um desses bandidos e não conseguem recapturar esses bandidos foragidos, que são do Comando Vermelho do Rio, uma facção que realmente, comparada ao PCC, ainda também, tem muito poder,
Claro que o PCC tem mais, mas eles são muito organizados. É por isso que chama crime organizado. O nosso é a segurança desorganizada. Bom, A gente não tem uma segurança organizada, não tem um serviço de inteligência eficiente, não funciona. A população fica à mercê de bandidos, fica à mercê até da própria polícia. Estão invadindo agora os morros cariocas, as favelas. A polícia está lá toda hora, é um troca de tiro. Em São Paulo, a polícia está lá no litoral, na Baixada Santista. Toda hora morre um policial. Tá ficando difícil. Troca de tiro no meio da rua. A pessoa vai comprar um remédio numa farmácia, quando volta encontra o marido e a filha mortos. Não sei que país é esse que a gente está vivendo, gente. Que país é esse? É de manhã, de tarde, de noite, o crime, um atrás do outro. E crimes violentos. Crimes hediondos. Essa semana já vi na internet, mataram outra mulher. É feminicídio em cima de feminicídio, é mulher morrendo todo dia. Então onde que a gente vai parar? Isso aqui está se tornando um México. Está se tornando uma Colômbia. Esse pessoal que lida com narcotráfico está ficando feio para o país. É muito feio. O que eu acho também é que o país acordou muito tarde para essas facções. Muito tarde para tomar atitude. De hoje que esse pessoal vem mandando, de hoje que esse pessoal vem aprontando. E tem muito dinheiro, o poder econômico dessas pessoas é muito alto, Barbosa. É muito grande. Eles têm muito dinheiro. Eles compram tudo e todos. Tá ficando difícil. Então é a luta da maré contra o rochedo. Mas o governo tem que dar uma pausa nisso. Tem que enfrentar mesmo de cara e jogar duro. Não vai acabar hoje nem amanhã com essas facções. Mas pelo menos melhora, dá um pouco de alento para a população. Não pode, ninguém mais tem segurança para nada. Eu não consigo imaginar, até hoje, não entra na minha cabeça, como é que você bota 600 pessoas num local como o Rio Grande do Norte, não é um estado tão grande, para prender 15 dias. Que é difícil. Olha, ontem no comentário, né, do Roberto José também, que é especialista em segurança pública, né, ele comentou sobre essas medidas que a Polícia Civil vai tomar agora nessas eleições, juntamente com a Polícia Federal, de evitar que o narcotráfico, né, se infiltre nas campanhas políticas para patrocinar candidatos, né? Então essa medida já está sendo prevista aí para essas eleições desse ano aqui na Bahia. E isso é muito bom. Tomara que seja assim no Brasil inteiro, né? E hoje ele vai falar também sobre essa questão da insegurança, porque tem um déficit aí, num levantamento que foi feito, de 1.800 policiais no Brasil. Isso é um déficit. Quer dizer... Na capital federal? Não, no Brasil. No Brasil. No Brasil todo. Que era em Brasília. O número de policiais militares no Brasil é muito pouco. Polícia Civil também é muito pouco. E a GSM, né, que é a nova guarda, que não tem em todas as cidades ainda do Brasil, só em algumas poucas cidades médias e grandes, também é uma forma tímida, né? São pouco mais aí de 5.000 policiais. Falta gente, mas falta inteligência. Olha, Barbosa, né? Alguém outro dia falou com muita propriedade. Segurança não é só viatura. Todo dia você vê um governador, inclusive o daqui da Bahia, toda hora entregando viatura. E aí? Tem a viatura e não tem combustível. E não tem efetivo. Então não funciona assim, é só viatura, sim, e daí? Os bandidos tem milhões de carros importados, tem tudo, tem carros blindados, tem armas realmente poderosas. Eles têm realmente um poderio realmente de armas muito grande, que eles podem derrubar um helicóptero. São armas que são utilizadas na guerra da Ucrânia, foi utilizada na guerra do Iraque, por aí. Gente, tá ficando difícil. Outra vez eu falo, tiraram realmente as armas do cidadão de bem, é para tirar. Agora os bandidos estão por aí com armas de alto poder. Uma potência armamentista muito grande. E ninguém consegue dominar, ninguém consegue aprender. Não entendo. A gente paga segurança nos impostos, a gente paga por segurança. Mas você tem que ter grade nas suas casas, você tem que ter cachorro em sua casa, você tem que ter vigia em sua casa. Você tem que ter câmeras de monitoramento em sua casa. Tudo isso é um dinheiro extra que você paga. Se você já paga por uma segurança, você tem que pagar outra particular. Senão não funciona. Olha, você sabe quantos policiais civis existem no Brasil para cuidar de 5.000 municípios? Diga aí. 95.000.
O previsto seria 152 mil. Então é um déficit grande, né? Isso na Polícia Civil. Na Polícia Militar, são 404 mil existentes, ou seja, 404 mil policiais para mais de 5 mil municípios, né? Não dá conta. Não dá conta, né? Você vê um estado como a Bahia... E falando, viu, Barbosa? E Minas... Desculpa aí. A Polícia Militar é que vai pra frente. É que encara. É que sobe morro, polícia desce morro. preventiva, né? Isso. A polícia Civil preventiva. já faz outro tipo de Polícia trabalho. Civil, a Polícia Judiciária é mais uma polícia investigativa. A polícia, né? E a Polícia Militar é que tá lá no dia a dia. É que tá na rua, que tá subindo morro. Essa que é ostensiva e preventiva. Então tem um déficit aí de mais de 1.800 policiais no Brasil. Eu digo mais porque aumenta todo dia, né? Porque morre policial em combate, morre policial por doença, tem policial que vai ser nesse momento encostado porque tem problemas psicológicos, não consegue trabalhar, porque ganha mal, né? Deixa a família à mercê, ameaçada por bandidos. Então, enquanto a gente está falando aqui, 1000 coisas estão acontecendo, né? Muita gente morrendo. E a polícia também não pode fazer milagre, né, Toné? Não pode ter um policial em cada esquina, né? Tem aquela história ainda que pudesse, seria pouco para tanta criminalidade. Da maioridade penal caiu, ou foi para 18, ou ainda continua? Como é isso? Isso aí a gente tem que ver, né? Ia baixar para 16, né? Não, mas não baixou para 16, não. Não baixou para 16, não. O Brasil é contra essas medidas, né? Os adultos colocam realmente os menores para fazer essa parte e eles vão, e o que é pior, eles são crias, eles vão ser, amanhã eles vão ser os futuros traficantes e os futuros bandidos. Essas crianças também estão órfãos de pai, mãe e do Estado, que é pior. Porque a presença do Estado, muita propriedade também eu vi isso na internet. Hoje, você só vê a presença do Estado com polícia nos morros. É só isso e o resto. Estrutura e educação. Cadê? E o serviço social que funcione? Não tem. Então, a presença do Estado é só polícia. Fica difícil para a população. Ok, Toné. Bom, vamos falar agora de lei de proteção de dados, né? Essa questão digital que tomou conta do mundo, não tem volta, né? É uma mão única aí, porque é o futuro que chegou e agora já não é mais futuro, é o presente, é a realidade. E a gente convive com essa realidade a cada minuto, a cada segundo, tudo muda, tudo está em evolução. Ontem tivemos aí, que daqui a pouco a gente vai comentar, as medidas para as eleições, mas olha, daqui até as eleições tanta coisa vai surgir ainda, que essa medida aí, ou essas medidas do TSE vão acabar defasadas daqui até outubro, porque tudo está mudando muito rápido. Nós convidamos aqui a advogada especialista, né, nessa lei de proteção de dados, Compliance, a doutora Ludmila Vieira, que está aqui com a gente. Eu queria agradecer enormemente por ter aceito o nosso convite. Obrigado, viu, doutora? Agradeço. E vamos falar um pouco sobre essa lei geral de proteção de dados, né? Porque o consumidor final, que é o ser humano, né, normal, que trabalha, que estuda, e ele está cada dia mais vulnerável. Ou seja, ele pode usufruir de tudo isso, mas de certa forma também ele pode ser prejudicado, né? Ele pode ter seus direitos violados. Então nós trouxemos aqui a Ludmila Vieira para falar um pouco dessa questão. Bom dia, amiga, obrigado. Bom dia, Barbosa, bom dia, Antônia, bom dia a todos os internautas, todos os telespectadores da TVI. É um prazer estar aqui com vocês, meu amigo. Prazer é todo nosso. Com essa inteligência artificial fazendo tanta coisa, né, agora, que nós conversávamos aqui o ano passado, né? De lá para cá muita coisa mudou, verdade, né? É verdade. Então hoje a inteligência artificial dominou o digital e hoje ninguém trabalha mais sem usar a inteligência artificial, ninguém estuda mais sem usar a inteligência artificial, tá todo mundo já dentro da inteligência artificial, né? Meu amigo, e digo mais, a inteligência artificial já faz parte da nossa vida, né, há muitos anos. Há muito tempo, né? Desde que nós temos hoje em dia, né, comando de voz, inúmeras ferramentas em redes sociais que já há alguns anos nós utilizamos, traçamento de perfis, tudo isso é inteligência artificial. Exatamente. Isso... As tais das métricas, né? Exatamente. Só que tinha um detalhe, antes, até o ano passado pelo menos, nós não interagíamos diretamente com ela, né?
Sim, popularizou. Ela usava nossos dados e fazia o que queria e a gente não tinha muito como... A gente não tinha conhecimento, a gente não tinha sequer conhecimento, né, do que acontecia com os nossos dados, do que acontecia com as nossas informações. E com o passar do tempo, com essas leis que vieram regulamentar, né, essa utilização, já desde 2018, a revista The Economist na Europa publicou uma capa que era uma torre de petróleo jorrando dados. Para você ver que hoje o dado... Vale mais do que o petróleo. Exatamente. Então, nossas informações valem muito dinheiro. E a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como outras normas, estão vindo para poder tentar regular, né? A sociedade está sempre à frente e o direito está sempre correndo atrás para poder tentar ajustar. É verdade. Eu acho que no futuro isso pode até mudar, né? Porque essas entidades, né? Principalmente tipo OAB, tipo judiciário, né? Tinham que ter ali dentro especialistas que pensem na frente, né? Exato. A Lei Geral de Proteção de Dados, Barbosa, criou uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, é um órgão do governo federal que é responsável por fiscalizar, regulamentar, vamos dizer assim, as famosas brechas, né, que a lei já não trouxe inicialmente, e é composta não só por juristas, mas também por pessoas da área técnica de segurança da informação, de informática, e é muito salutar. A ANPD vem periodicamente abrindo consultas públicas para tratar diversos temas que envolvem os dados pessoais, né, de toda a população. Então é importante, principalmente quem atue, né, com segurança da informação, com informática, e também nós que, né, trabalhamos na área de governança, estejamos atentos e contribuindo para que as normativas venham, né, pautadas na realidade, não apenas na cabeça de um grupo que está lá e não conhece o que a gente passa aqui na base, né, no dia a dia. Bom, minha primeira pergunta vai ser a seguinte, né? Nós estamos sempre caindo numas pegadinhas aí dessas multinacionais, né, que dominam a tecnologia. Como assim? Por exemplo, eu não quero que meus dados sejam utilizados, né? Aí dentro do compliance, né, que é uma transparência, né? O termo compliance, às vezes tem gente que não sabe o que é como se fosse uma transparência de tudo que aquela empresa faz, ela tem que deixar claro para você o que é que ela está fazendo, não é isso, doutor? Compliance nada mais é que está em conformidade com as regras. Com as regras e ela ser transparente. Exatamente, né? Que é uma das normas para que as empresas atuem. Exatamente. Então, você entra lá e ela fala assim, olha, você não precisa fornecer seus dados. Se você não quiser, por exemplo, né, no site, no chat GPT, né? Exato. GPT, que é uma interatividade que você tem com a inteligência artificial. Agora, ele não vai responder à altura o que você precisa. Então, em outras palavras, ou você transfere seus dados e dá conhecimento para a gente e a gente partilha seus dados, né? Exato. Ou então você não vai ter acesso ao total da tecnologia. Então, você fica refém, né? Sim. E você acaba tendo que concordar com aquilo ali. Outros, por exemplo, contratos de redes sociais, né? Termos de uso. Se você não clicar que você aceita, você não vai adiante. Sim. Então, é importante, Barbosa, que as pessoas tenham consciência de que os termos de uso, quando a gente usa qualquer aplicativo, rede social, site, é um verdadeiro contrato. E por mais que seja, né, é chato. Ler contrato, ler leis é chato. Eu sou da área, mas letrinhas miúdas, realmente, às vezes você está com pressa para resolver a situação, você abre aquele tanto de coisa. Mas é importante que vocês saibam que aquele termo de uso, né, ele está dizendo ali o que ele faz com seus dados, o que ele faz com suas informações, se ele compartilha com outras empresas, qual o motivo daquele tratamento daquela informação. É para que a empresa coloque nesses documentos todas essas informações. Se você não fornecer determinada informação sua, né, por que ela não vai conseguir te prestar aquele serviço? É preciso que dê informação de forma clara ao titular do dado pessoal. Então, muitas vezes, nós
aceitamos sem sequer tomar conhecimento que a gente está realmente dando nossos dados e dando autorização, que é pior, para que ele compartilhe com outras empresas do grupo, com outros parceiros de negócio. Ô, doutora, mas não é uma pegadinha? Porque poderia ser assim, se é um contrato, né, você poderia ler o contrato e no final você dizer assim, ó, li, não concordo, mas preciso usar a ferramenta. Poderia ter essa opção, se é um compliance, se tem transparência, né? O que acontece? Nessa área, né, de produtos digitais, principalmente, quando não é algo governamental, quando não é algo essencial para prestar um serviço de saúde, urgência, né, mas geralmente, principalmente em redes sociais e muitos sites que nós utilizamos, é uma ferramenta, um aplicativo para escanear, para tirar uma foto e já digitar um texto, né, acessar fotos do nosso dispositivo, acessar a câmera, acessar o microfone, acessar o geolocalizador. Tudo isso a gente está, né, compartilhando nossas informações que geram, né, dados, negócios para eles. Então, se a gente não quer compartilhar com aquele parceiro, com aquela empresa, nós teremos que, infelizmente, desenvolver nós mesmos a ferramenta para a gente usar. Isso é cruel, porque tecnologia e inteligência artificial ainda, para você desenvolver algo personalizado, não é para muitos. É difícil, né? Toné? Assim, esses dados, essa troca, não sei se é venda que fica entre eles, entre empresas, isso, se a gente quiser reclamar, reclama quem? Porque eu não dei meu dado para ninguém lá de uma certa loja, de uma certa empresa. Aí vem atrás de mim. Ah, a senhora e tal, quer fazer parte do que? Não quero. Agora, quem deu meus dados? Às vezes tem até seu CPF. Mas como? Alguém deu. Alguém vendeu, alguém trocou. A gente vai reclamar quem? É o direito do consumidor aonde? Sim, Tonete. Existe, como eu disse, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E no site da ANPD, se colocar lá, né, na ferramenta de busca, que a gente já fala uma específica, né? Já está no nosso inconsciente. Virou sinônimo. Né? Exatamente. Se você usar uma ferramenta de busca na internet e colocar lá a ANPD, você vai acessar o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E qualquer ocorrência relativa nesse sentido de dados pessoais, você vai poder fazer reclamação, denúncia, e lá também existe uma série de cartilhas para que nós saibamos, né, tratar nossos dados, para que as empresas se ajustem, para que os órgãos públicos também precisam estar ajustados e dar todas essas informações ao cidadão. Dentre os direitos que nós somos os titulares de proteção de dados pessoais, né? E dentre os direitos dos titulares previstos na LGPD está o direito à informação, o direito a acesso gratuito e facilitado a essas informações. Por exemplo, se essa empresa que fez contato contigo, né, fez esse contato, você, nossa, eu não dei, eu nunca... Desculpe interromper. Uma coisa, operadoras de celular. É terrível. Exato. Essa aqui é a pior. Então, como titular de dado pessoal, o que você pode fazer? Entre em contato. A lei exige que toda empresa que trabalhe com dados pessoais em larga escala tenha o encarregado de proteção de dados. É uma pessoa ou uma empresa que vai ser a responsável por ser o interlocutor entre os titulares de dados e também aos órgãos de fiscalização. Ministério Público, PROCON, né? Exatamente, está aí na tela. Esse aí é o site da ANPD. ANPD, né? Exatamente. Agora, doutora, resolve mesmo ou fica só na nossa denúncia nesse site? Porque tem alguns serviços desses aí, de até agências governamentais, né? Que estão ali para regulamentar determinados segmentos, a gente reclama e não acontece nada. Clica aqui, clica acolá, faça assim, aí você vai e não consegue nunca falar. Nunca resolver. O que eu posso dizer em relação à proteção de dados pessoais é que a ANPD já vem fiscalizando e punindo algumas empresas. Vocês podem buscar aí também a lista das empresas já penalizadas, sancionadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Obviamente que para o tamanho do órgão e o tamanho do país, né, não vai ser algo tão assertivo como a gente gostaria, tão rápido, tão célere, mas fato é que algumas empresas já vêm sendo sancionadas com advertência, com multas, né, com auditorias e acompanhamento para que elas se ajustem. Pode acontecer também o bloqueio do banco de dados das empresas, o que para muitas empresas inviabilizaria o negócio. Então, é algo que
já vem acontecendo, né? E obviamente não vai ser do dia para a noite. A gente precisa fazer de fato um trabalho de conscientização, um trabalho de adequação das empresas, todo tipo de empresa que lida com dado pessoal, escola, clínica médica, tudo que você imaginar que lida com dado pessoal. O que é dado pessoal? Qualquer informação que possa identificar um ser humano direta ou indiretamente. Então, não é só nome, RG, CPF, e-mail, telefone, né? Dados bancários, perfil de compra que esses logaritmos e que a inteligência artificial traça de nós é um dado pessoal. Exatamente, eu ia até lhe falar sobre isso agora, né? Porque assim, quando você constrói na internet um perfil, eu quero atingir determinado público, né? Então eu crio uma persona na internet. Aí essa persona eu vou dizer, ó, eu quero mulheres de até 60 anos, que sejam consumidoras, que gostem de comprar óculos, né? Ou que gostem de comprar sapatos, que tenham esse gosto, esse aquilo, papapá, que moram em determinada região. Aí ele vai procurar aquelas personas. Exatamente. Então, quer dizer, ele ocultamente está usando os dados das pessoas. Que né? a gente, né, coloca lá ao fazer o nosso cadastro. Agora aí, tem como você reclamar? Não tem, porque a máquina que construiu essa pesquisa internamente, né? Sim. E buscou essas pessoas para anunciar meu produto. Como fazer isso aí, doutor? Vamos lá. Impedir, eu digo que a gente já está no caminho sem retorno. Estamos no caminho sem volta em relação à tecnologia e não adianta, né? É que nem pegar o menino que quer sair, adolescente, ó, não vai sair para ir para a festa. Pai tranca a porta, dá um jeito, pula a janela e foge. A gente já está na situação que não tem como retroceder em relação ao uso da tecnologia, porque nós mesmos, os benefícios também são muitos. O que o governo vem, né, buscando, inclusive a União Europeia, muitos países do mundo, é regular, é estabelecer regras, é fazer com que os usuários, os titulares de proteção, os titulares de dados pessoais, tenham a informação clara, para que ele tenha autodeterminação e falar, olha, eu quero usar essa ferramenta ou não. Saber o que ela de fato faz. Porque até então nós usávamos as ferramentas e a gente não sabia que tudo isso acontecia. É verdade. Então, a partir da informação, a gente vai poder, olha, eu prefiro aquela ali não compartilha com tantas outras empresas. Essa daqui já é mais restrito, pelo menos ela diz que né? Ainda tem essa questão. A regulação está aí, mas a fiscalização requer uma qualificação muito peculiar. Que até quando a gente vai falar por cibersegurança, e o governo federal editou ano passado, né, um plano nacional de cibersegurança, para que os órgãos, né, policiais, os órgãos de fiscalização possa criar grupos de trabalho altamente qualificados para coibir também os crimes na internet que roubam, né, muitas vezes nossos dados pessoais para praticar fraudes, né, para nos roubar e uma série de outras fatos criminosos. Antes mesmo de tudo isso aí, né, acontecer na internet, na rede normal das pessoas, já tinham quadrilhas que pegavam dados das pessoas, Toné, na Receita Federal. Exato. A Receita Federal vendia CD. Em São Paulo a gente ia passando na rua, as pessoas oferecendo CD com dados de milhões de pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, isso sempre existiu, né? Está existindo mais ainda agora com a internet, que ficou mais fácil, né? E eu acho que sempre vai existir, ninguém vai conseguir coibir isso, né? Exatamente. Todas as ferramentas que o ser humano criou até hoje, né, foram usadas para o bem e para o mal. Todas, então, o que né, os gestores, o que os legisladores precisam é estar atentos, se qualificar também, ter assessorias, né, que tenham esse conhecimento técnico para que eles possam fazer leis, fazer normas, fazer ações efetivas para a gente ter um ambiente de negócios, uma vida mais segura, né? Agora, como advogada, né? Por exemplo, você aceitou ali um termo daquele e lá na frente você foi prejudicado por algum motivo. Você pode acionar aquela determinada empresa na justiça, você pode obter um resultado favorável? Sim, perfeitamente. Né? Se ela contrariar os próprios termos de uso ou se ela te causar algum prejuízo,
né, pode sim entrar no Poder Judiciário para que você tenha ressarcido, reparado aquele dano. Então, simplesmente pelo fato de não estar cumprindo a lei, né, você já pode fazer a reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agora, se qualquer conduta, né, a gente chama de operador ou controlador de dado pessoal, te causar algum prejuízo, algum dano, né, é possível sim ajuizar uma ação para buscar a reparação. Então, né? Eu quero falar sobre cartão de crédito mesmo. Que é um assédio muito grande na internet. Oferece tanto cartão de crédito. Aí, se você começar na metade, se você desistir, mas eles ficam com seus dados. E aí? Na metade você resolve, não quero mais. Aí eu lhe ofereço, tem 2 mil na sua conta, eles botam lá. Aí eu já fico com o olho, 2 mil, não, outro dia eu fui, cheguei na metade, eu desisti. Mas ele já ficou com metade dos meus dados. Aí é que é complicado, cartão de crédito. Mas aí é que tá, Antônia. A Lei Geral de Proteção de Dados te dá como um dos direitos o seu poder de exigir a exclusão dos seus dados daquele banco de dados da empresa. É porque eu quero cancelar, eu não quero fazer. Então não você quero fazer precisa... o cartão. Eu posso desistir, mas a metade dos meus dados já foi lá. Mas você pode inclusive exigir, o CPF. Mas ali... exija a exclusão dos seus dados do banco de dados daquela empresa. Faça de forma documentada e caso aquela empresa retorne o contato com você, principalmente de forma inoportuna, né, o que não é incomum, você pode sim reclamar na Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou até mesmo ajuizar uma ação contra esta empresa. Tá? Então, é importante que as pessoas saibam que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe direitos a nós, titulares de dados pessoais. E dentre esses direitos estão exigir de todas as empresas que elas nos informem quais dados você tem meu aí. Você tem esses dados para quê? Você compartilha com algum outro órgão ou alguma outra empresa? Eu quero que você exclua todos os meus dados que você tiver aí. E ela precisa excluir. Caso ela não possa... E como é que eu vou saber que ela excluiu? Olha, até então a gente vai por presunção. Tá? Você vai solicitar, vai fazer a prova da solicitação. Ela precisa te dar um retorno. E caso algum uso, né, relacionado a telemarketing daquela empresa acontecer, você já tem uma prova que ela descumpriu a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Certeza absoluta dessa vida, eu digo que a gente só tem que a morte um dia chegará. É verdade. Né? No mais... Aí é mais demorado, viu? Vai demorar. Mas é importante que você faça o registro. Agora é o seguinte, geralmente elas próprias caem em contradição, né? Porque elas podem até te informar que vai excluir, mas daqui a pouco, vira e mexe, eles mandam uma mensagem, né? Exato. Olha, Antonieta... Tá de novo lhe importunando, lhe assediando, até então, mas ela vai cair na Eles própria... não desistem, Barbosa. Ela pode cair na própria armadilha dela e lhe dar uma prova contextual disso, que ela pode botar lá, que eu já recebi e-mails assim, olha, percebemos que você não concluiu o seu cadastro, volte para concluir. Então ela está dizendo ali que ela está com seus dados Exatamente. ainda, né? Mas alguns dados eles já compilaram. Mas aí se você juntar complicado. o seu requerimento de que você pediu para excluir, e não tem por que ela manter seu dado ali. Então, você pediu para excluir. E numa data posterior, você recebeu novamente outro e-mail, outro comunicado, com essas duas informações que eu falo, com essas duas evidências de prova, você pode ajuizar e, certamente, lograr uma indenização, porque ela já atuou na ilegalidade. Então, é importante se fazer registros. Eu falo, a justiça dos homens trabalha com provas, com documentos. Muitas vezes a gente não consegue demonstrar que nós temos aquele direito. Por isso que é importante, eu venho fazendo até minha rede social, esse trabalho de divulgação dos direitos dos titulares, para que a gente tenha essa consciência e, ao atuar em massa, a gente vai sim mudar o comportamento. O Código de Defesa do Consumidor, quando foi publicado lá na década de 90, foi uma coisa que todo mundo vai falir as empresas, como é que eu vou ter a obrigação de devolver, de trocar o produto? E hoje isso é algo completamente natural e a gente não consegue conceber, né, um ambiente comercial sem o Código de Defesa do Consumidor. Eu acredito que com a proteção de dados também é uma questão de tempo de nós nos educarmos e nós educarmos o mercado também.
Eu acho que vai naturalmente, né? Exato. E as Tem que pessoas vão, ajustar, né? e as pessoas vão se inteirando mais de toda a tecnologia e vão aprendendo a separar também o que é ruim, o que é lixo, o que não é bom. Exatamente. Eu acho que é uma maturação, né? É verdade. Tem mais pergunta aí, Toné? Não, tá de bom tamanho. Eu Agora, queria- eu tenho outra coisa aqui sobre cartão, não sei se é bem aí, da sua alçada. No caso, por exemplo, um cartão foi extraviado, que você perdeu, e alguém usa indevidamente. Tem esse negócio de cartão agora por aproximação, que eu acho um absurdo isso. Você aproxima lá, já foi. Eu recomendo que não ative. Eu só vou na senha. É. Quer aproximar? Não precisa aproximar. Aí você perde esse cartão. O banco tem vezes que demora de reconhecer que você perdeu, que foi furtado. Você tem que levar, tem que ir na polícia, fazer um BO, registrar tudo, fazer uma ocorrência, levar lá para provar que o seu cartão foi roubado. Mas demora muito. E a pessoa vai ficar usando o seu cartão. Mas aí Como é é que- roubo, né? Hein? Aí é roubo, né? Sim, é roubo, mas aí o prejuízo que já ficou. Olha, a partir do momento que você perdeu ou extraviou, foi, né, roubado um cartão de crédito, a gente recomenda que entre em contato imediatamente com a operadora, tá? Antes da polícia, doutora, tem que melhor a Se- operadora para bloquear logo. Exatamente. Quem tem acesso ao aplicativo já consegue bloquear o cartão pelo aplicativo. Tá? Então você fazer o registro de tudo isso, né? Assim que possível, vai registrar o boletim de ocorrência. Se a empresa, né, a operadora do cartão exigir o boletim de ocorrência, você já tem um protocolo ali inicial, ó, bloqueie. Depois eu vou entregar o restante que você está me pedindo de documentação, mas bloqueie. Imediatamente bloqueie, tá? Entendi. É porque a partir daquele momento, se for feita a compra e a operadora autorizar eletronicamente, é problema dela. Problema da Exatamente. operadora. Você já comunicou e guarda uma prova disso, né? Problema- Porque geralmente ele gera um protocolo. Número de né? protocolo, exatamente. Aí, como ela falou, após isso você tem a queixa na delegacia também para comprovar, né? Que se alguém usou aquele cartão a partir daquela hora que você falou ali, já não foi você. Então depois a empresa vai ter que estornar qualquer tipo de cobrança. Agora é um transtorno, né? Para o Exatamente. usuário. Até É. Mas aí existe muito. Outro Mas dia, é melhor o transtorno do que o prejuízo, né? Exatamente. E hoje, Tom, né, também com o fato de todo lugar você ter câmeras, né? De segurança em lojas, em shopping, no comércio, identifica fácil a pessoa que roubou teu cartão. Porque no primeiro lugar que ela foi passar aquele cartão, a polícia vai lá, pede a câmera, né? Vai identificar a pessoa que usou Vê naquele o dia, horário, tudo. Exato. E aí prende. Aqui em Itabuna, por exemplo, algumas estelionatárias já foram presas dentro do shopping até, em função de estar usando o cartão de uma outra pessoa, né? Então hoje com as câmeras facilitou muito, com né? certeza. Então existe ainda esse golpe, roubo, né, de cartão, de senha, Cartão clonado, né? cartão clonado, tem várias coisas. E agora esse detalhe que vocês falaram aí da aproximação, eu chamo até a atenção aqui, pessoas que andam em eventos, em festas, né? Bota o cartão no bolso, os vagabundos, os bandidos, né, os golpistas, eles andam com o celular, que é uma maquininha de crédito agora, né? E ficam passando perto das pessoas para identificar os cartões. Na hora que ativou ali, ele já digita um valor e já foi. Tem cartão que tem um limite, né? Com a senha para valores até tanto. Sem a senha para E valores. tem a parte também, a parte noturna, você só pode tirar, né? Tem uma certa Isso. quantia, tem né? um também, limite. né? Então eles já sabem disso e eles vão e tiram aquele valor. Se o Exatamente. ladrão tirando ali de várias pessoas num evento que tem 5.000 pessoas, eles faturam muito. Então você, cuidado, você que tem cartão com aproximação, né? Não deixe no bolso, assim, fora da carteira, muito perto do bolso, porque o bandido vai encostar ali um celular e vai captar o seu cartão, né? Exatamente. Tem que bloquear ou deixar em casa, né? Deixar em casa, né? Tem gente que coloca esses cartões já em aplicativos, isso que eu ia as falar, carteiras, né? as carteiras digitais nos celulares. No celular, E muitos, o celular só vai reconhecer, abrir, né? Viabilizar o uso do cartão com a digital ou com reconhecimento isso. facial. Aí Então, já melhora, né? Ou então tem que botar pouco dinheiro, tiver várias contas. Quando sair, levar só tem o quê? 200 contas, não, só tem, só carrega, já foi, né? Olha, Pô, é melhor, né? nós precisamos, né? Principalmente, eu já me incluo já numa geração que eu preciso também estar sempre passando por uma reciclagem, uma alfabetização da vida tecnológica, né? Quando a gente vai fazer implantação
né, de Lei Geral de Proteção de Dados, de governança, é importante também que as empresas, principalmente as empresas maiores, que têm um setor de tecnologia da informação interno, esteja também não apenas atuando nos bastidores, mas que esses profissionais venham fazer capacitações e treinamentos com toda a equipe. São informações, muitas vezes, de boas práticas, de comportamentos simples, que colocam em risco todo o sistema de uma empresa. Muitas vezes o funcionário vem com o cabo e coloca o celular para carregar no cabo USB da máquina de computador. Aquilo leva risco ao sistema. Um risco muito grande, né? Um pendrive que você usa no computador pode estar ou contaminado, né? Pode conter ali que a gente chama de cavalo de Troia e diversos outros vírus que vão captar informação e acessar. Então, e internet, utilizar a internet pública, internet de qualquer, né? Lan house. Não, tem gente que já chega nos lugares procurando a internet. Né? Não acesse aplicativo de banco por internets compartilhadas. A internet é como se fosse um canal do seu celular, né, com a rede mundial de computadores. Na hora que você entra ali, você está online. Você está abrindo acesso. Então, existem pessoas que têm um conhecimento avançado de tecnologia que você acessar a internet de uma loja para fazer um pagamento, se alguém também acessar aquela rede, ela vai ter como sim acessar os seus dados bancários. Entra no seu celular. Exatamente. Então, evite. Vai fazer uma compra, a pessoa, aqui tem Wi-Fi. Eu vou para a porta da loja, atento, faço ali pelo 5G, 4G, né? E faço o pagamento. São boas práticas de segurança que acabam nos blindando de muitos problemas. E outra coisa, viu? Tem lojas que tem esse Wi-Fi com interesse apenas de capturar dados, informações da pessoa. Por exemplo, já foi me oferecido, né? Você disponibilizar um Wi-Fi gratuito e obter os dados de todo mundo que entra ali, para depois você ter um banco de dados. Exatamente. Então, todo mundo que faz isso, ninguém dá nada de graça, né? É verdade, não há almoço grátis. Agora tem muitas lojas que recusam. Não sei não o número, pessoal, quando você pede, não sei não. Às vezes até recusam, né? Sim. A gente fica até chateado, né? Não é comum você ver também em hotéis. Quando existe essa rede aberta, você vê que você tem que entrar muitas vezes, as que seguem, né, as normativas, você entra numa página onde tem toda uma explicação que você está ali, vai ser georreferenciado, você vai ter que acessar muitas vezes uma rede social e fazer uma ação em troca daquela internet. Precisa estar informado para que a pessoa fale, olha, né, quero dar meus dados em troca dessa internet aqui, eu não preciso. Né? Não, vou usar meu plano de dados aqui, que meu dado é valioso. É ter essa consciência. Com certeza. E você falou aí, Tony, não é uma troca não, é venda mesmo de dados, é como ela falou. Hoje essas empresas valem muito por isso, né? A venda de uma para outra, né? Eu estava vendo as notícias das bolsas de valores internacionais, principalmente em Nova York, né? Hoje as empresas que dominam o mercado são as empresas digitais. E o maior patrimônio delas são nossos dados. Exatamente. E países como o Brasil, Índia, China, que tem as maiores populações, né, os Estados Unidos, são os mais visados, porque você tem muita gente, são muitos dados e dados significativos. Então, o mercado consumidor considerável. Né? Eu vou, Barbosa, sugerir, né, quem tiver interesse assistir O Dilema das Redes. É um seriado. Tá no Netflix e é um seriado um documentário, na verdade, que vai dar uma clara noção de como essas redes sociais usam os nossos dados pessoais. E como isso que Barbosa falou faz todo sentido, porque a partir dessas informações eles fazem, né, estratégias de marketing assertivo e inconscientemente eles incutem em nós comportamentos. Existem neurocientistas trabalhando junto com essas pessoas na área da tecnologia para fazer com que nós, né, adotemos determinados comportamentos. Quer ver um exemplo em rede social? Eles criam ferramentas a todo tempo para que a gente esteja ali conectado. Fazer você ficar ali. Um like, um enviar, são ferramentas, quanto mais tempo você ficar ali conectado, melhor para eles. Porque eles fazem publicidade ali dentro, né? E quanto mais gente conectado, a gente vê a decadência da TV aberta.
Hoje o anunciante da TV aberta é justamente o mercado digital, que precisa trazer mais gente. Exatamente, para você ver como a coisa que há 30 anos atrás a gente achava que nada. Né? Agora tem esse detalhe, né, que você falou aí. Hoje, por que a decadência está na TV aberta, né? Porque existem os outros meios onde o lojista, o comerciante, o empresário, ele busca o anúncio. Então, por exemplo, por que um lojista de Itabuna vai investir R$5.000 na televisão para anunciar, se ele tem os dados dela e ele sabe que ela compra o produto dele? Então ele vai anunciar só para ela. Exatamente. Aí não vai gastar centavos para isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, ela tá com essa blusa azul, né? A blusa bonita ali no seu tecido e tal, mas ela apareceu ali na foto, ela tem os dados dela, a inteligência localiza ela, sabe que ela gosta de usar esse determinado modelo, que algum dia ela já entrou na internet para ver um modelo desse, né? Aí vai identificar qual é o modelo, quem vende esse tecido, e na hora, né, que o cara vai anunciar ali, aquela inteligência artificial já sabe para quem vai entregar. Né? Vai entregar o anúncio para ela, porque ela gosta dessa determinada roupa. Então, na hora que ela vê o anúncio lá, ela, opa, que blusa identificou comigo aqui. Na verdade, ela não é um acaso aquilo, né? Exato. É uma programação. Exatamente, tudo ali que a inteligência artificial viabiliza. Isso não é de todo ruim. No entanto, pode ser utilizado sim. Ao né? inverso também. Ao inverso, né? Exatamente. Do mesmo jeito que foi para te beneficiar, né? Para você achar a tua roupa. Facilitar a vida. Pode ser também para outra coisa, pode ser para o mal. E isso acontece muito, né? É um golpe. Exato. Por isso que eu bato sempre na tecla de que informação, educação é o caminho. Porque onde nós vivemos hoje, principalmente com rede social, com tudo na internet, as crianças já nascem, né, utilizando telas, utilizando essas ferramentas, né, e é uma coisa que já é inevitável. Só que a gente precisa criar seres humanos conscientes. Precisamos criar pessoas que tenham informação e saibam se determinar, tomar decisões, né, conscientes daquilo que pode fazer mal ou que pode fazer bem. Recentemente surgiu um anúncio de um brinquedo, um ursinho de pelúcia, né, que tem inteligência artificial e que ele vai se relacionar com a criança pautado nos comportamentos da criança. Se a criança for muito carente, melosa, a inteligência artificial vai fazer com que o ursinho, né, alimente aquele perfil dela. Se a criança for mais, né, agitada, gostar... Então, olha só, né, que perigo, a que ponto nós chegamos. Esse ursinho tem geolocalizador, tem câmera. Que tipo de informação ele vai estar coletando das crianças para já modelar um mercado consumidor? Então, assim, eu tenho uma filhinha de 2 anos. Eu evito ao máximo, eu sou partidária de 0 tela para criança, enquanto ela não tiver que nem um carro. Você vai dar um carro para uma criança de 5 anos? Não. Ela não vai saber. Muitas vezes consegue até, né, se a perna desce, dirigir. A parte técnica, mas não tem responsabilidade, não tem intelecto para compreender né, a importância daquela ferramenta. Na minha concepção, a mesma coisa com telas, tablets, acesso à internet restrito. Né, muito importante porque a gente está vendo aí crianças cada vez mais se suicidando, né, falta de autoaceitação com o próprio corpo, porque a gente vê aquela realidade criada na internet. Uma série de questões que envolvem o uso dessas ferramentas que são muito úteis para a nossa vida, mas que também, se usadas sem o conhecimento devido, sem a maturidade, né, devida, pode trazer danos que custam a nossa própria vida. Danos irreparáveis, né? Olha, em alguns países, o que eu vi, inclusive, assistir foi nos Estados Unidos, né? Já existe um aplicativo de automóvel guiado apenas por satélite, né? Não tem motorista. Então você pede o aplicativo, o carro vai, para no local que você está, ele abre a porta, você entra, não tem motorista e ele vai lhe levar para o destino, com as portas fechadas, travadas. Ou seja, você não vai ter com quem conversar, né? Para onde, às vezes você quer parar em algum lugar, não pode, ele só vai parar no lugar que você já digitou lá, marcou. Agora, isso num país como o Brasil, Colômbia, países africanos, onde tem muito crime, muito sequestro, você imagina, uma moça dessa entra num carro daquele, trancou as portas, vai levar ela para onde ele quiser. Não o carro, né? Ele não tem autonomia para isso, mas alguém tem programação lá, né? Pode.
E Pode. você não vai ter como sair do carro, você não vai ter como parar, só se você quebrar o carro todo ali, ou tocar fogo. É uma loucura, né? A gente está chegando num ponto de filme de ficção, É né? verdade. Há 10, 15, 20 anos atrás, assisti muitos filmes que tinha tudo isso como ficção. Hoje são realidades. É realidade. Né? Então a gente tem que estar todo dia sendo atualizado, procurar ver o que tem de novidade, né? E se cercar de todas as informações, né, Ludmila? Perfeitamente. Informação, né? Assim como o dado pessoal, Vale informação hoje em dia é valiosa. Né? Busque sempre fontes de informações seguras, oficiais. Eleições estão chegando, né? O TSE ontem até ia falar sobre isso agora com né, você. decidiu que inteligência artificial não vai poder ser usada deepfakes. O que é deepfake? Você usa o computador para modular o tom de voz de uma pessoa. Através de um aplicativo eu posso pegar, né, a frequência vocal do Barbosa e gravar áudios, né? E até vídeos. Exatamente, com minha imagem. vídeos sem ser o Barbosa. Falando, né, que eu falando nunca falei, o que quiser. nem quero falar. Exatamente. E depois que isso for divulgado, viralizado, como desfazer? Não tem como. Não tem como. estrago já O dano, tá o feito. estrago está feito. Então está proibido a utilização dessas ferramentas. Mas tem exceções, né? Como tudo no Brasil tem Exatamente. as exceções. Eu acho que essas Exatamente. exceções é que são perigosas, né? Exatamente. Eu até daqui a pouquinho vou botar aí, né, essas 12 medidas tomadas Sim. ontem pelo TSE. E a principal, né, digamos assim, porque o restante tudo já existia, né? Não levar celular para a cabine, não levar câmera fotográfica, isso é do tempo do meu avô, isso sempre existiu. Mas essa coisa da tecnologia é nova, então essa é o que preocupa agora. Mas lá os juízes ontem decidiram aí, o TSE aprovou as regras para as eleições de 2024. No caso da inteligência artificial, né? Conteúdos feitos por inteligência artificial devem ser identificados. Então, aí, na minha opinião, já é uma brecha, é uma exceção, né? Quando você abre a exceção, você está dando brecha, porque a pessoa pode fazer um deepfake, pode botar uma identificação tão pequenininha que ninguém vai ver, não está dizendo aí qual o tamanho da letra nem nada. Então, posso pegar uma fonte que ninguém consiga ler, né? Principalmente as pessoas mais idosas, botar lá, isso aqui foi feito através de IA. Pronto, ninguém vai saber, vai rolar. Então, para mim, isso já foi uma falha aí, né, dos ministros. Né, nesse ponto, Barbosa, é importante dizer o seguinte: como, né, o que quer dizer conteúdos feitos por inteligência artificial? Você mencionou há pouco essa questão do perfil, né, da publicidade, do marketing. Isso. Então, existem já ferramentas que traçam os perfis, né, daquela população, para que os anúncios, por exemplo, pessoas que tenham assuntos ou utilizem mais questões voltadas a questões de gênero, outras de religiosidade, outras voltadas para a educação, e a partir da inteligência artificial serem enviados para esses grupos, para essas pessoas, as informações de planos de governo relativas a esses assuntos específicos, né, que satisfazem aquela população. Neste sentido. Tá? Então, mas não está claro isso, né? Isso precisa ser, de fato, melhor regulamentado, esclarecido, para que todos tenham, vamos dizer assim, amplo conhecimento do que se trata, né, essa utilização. Então, eu achei que... eu acho que toda medida, toda regra, tudo que né, não pode ter exceção. Né? Se é regra, não pode ter exceção. Então, isso aí não são leis, são regras colocadas pelo TSE, não é isso? Exato. Lei é feita pelo Congresso, isso são regras. Então ali não tinha que ter exceção. Se não pode usar, não usa de jeito nenhum, né? Agora aí vai ter problema. Claro, vai multar o candidato, mas às vezes não é o candidato que coloca. Não parte do comitê do candidato, isso vai partir de um eleitor. Exato. Da própria oposição. Da própria oposição. E aí como saber, né? Como identificar se... Então tem muita brecha aí dentro dessa medida. E eu acho, ontem até comentei aqui, a própria inteligência artificial também hoje é um grande ganho para o candidato, né? Porque, por exemplo, digamos que eu saia candidato, ou Ludmila sai candidata, aí Ludmila não tem condição de pagar uma grande empresa de marketing para cuidar do marketing dela. Aí ela fala, olha, hoje com a inteligência artificial eu posso fazer em casa. Sim.
né? Perfeitamente. Eu posso produzir um vídeo na minha casa, eu posso melhorar a imagem na minha casa. Ela está usando a inteligência artificial, então ela pode botar lá que usou a inteligência artificial. Mas aí na hora que ela declara isso lá embaixo, a pessoa que vai receber essa publicidade pode não acreditar, achar que não é ela que está falando, porque tudo isso ainda está muito confuso, né? Exatamente. E o eleitor nem sempre é um eleitor esclarecido, né? Exatamente. E assim, usar o termo só inteligência artificial, né, para mim é muito amplo, tá? O inteligência artificial, né, como? Né, eu não saberia dizer, né, os termos técnicos, mas para manipular a imagem, né, para poder manipular o envio dessa publicidade. Para mim fazer um cenário, para mim usar como na propaganda. A inteligência, porque a inteligência artificial é a forma que uma máquina, né, programada, a computação, utiliza banco de dados e dali ele faz inferências, né, oferece resultados como se fosse um pensamento, aprendizagem, ele utiliza ferramentas de aprendizagem de máquina. Então, como é que isso foi utilizado? Essa informação precisa, sim, estar bem clara a nós, eleitores. Exatamente. Então, eu achei ontem, né, isso terminou tarde à noite, ontem, 11 da noite. Eu não acompanhei toda, né, vi hoje o resultado, mas achei que ficou muito vago e deixando brechas para que os malfeitores, né, atuem, porque o malfeitor, ele quando tem a má intenção, né, o cara que gosta de fazer a coisa errada, ele já fica ali esperando para pontuar as brechas, né? Olha, aqui tem uma brecha para mim. Exatamente. Né? Você como advogada sabe disso, né? Exatamente. Então aí... é importante que os próprios eleitores tenham consciência de que boas práticas na campanha, até para a gente levar informação de candidatos, né, que nós apoiemos, no sentido de não ficar viralizando informações que não se certifiquem, né? Vão existir, como existiu nas últimas eleições, sites de você confirmar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, durante o período eleitoral, eu até já me comprometo aqui com vocês, Barbosa e Antônio, a gente vir discutir mais minuciosamente esses pontos, notadamente no que toca à questão da inteligência artificial. Mas eu vou te convidar antes do período eleitoral, né, para você voltar aqui, porque eu tenho certeza que vai mudar muita coisa ainda daqui até lá, viu? Não é impossível. Não, as coisas estão acontecendo numa velocidade absurda. A própria inteligência artificial, né, é claro que assim, para quem trabalha com isso, para quem desenvolve isso, né, é como você abrir uma flor, né? Abriu tudo, né? Então eles têm um conhecimento de tudo que é possível ser feito já na inteligência artificial. Só que eles vão liberando aos poucos para o povo, né? Primeiro para ter mais produto para ganhar dinheiro, né? Através de cursos, através de inscrições, através de assinatura na digital. Então, quando eu digo assinatura digital, é você assinar um aplicativo, tá? Só para não confundir também. Então, assim, tudo vai aos poucos para gerar mais recursos. Mas eles lá já sabem de todo o potencial. Então, por exemplo, há um ano atrás começou essa febre, né? De você interagir com a inteligência artificial através de texto. Depois veio a parte visual, né? Você pega a sua foto, aí monta lá, faz você virar uma garotinha de 3 anos de idade, de 5 anos, né? Pitangui digital, eu brinco que é Pitangui digital. Acabou, na época era o Facebook, agora já é inteligência artificial, né? Você muda totalmente sua aparência. Aí isso já ficou para trás, já tem coisas mais evoluídas, agora é vídeo e tal. Então agora já lançaram também o produtor de filme. Então eu posso produzir um filme sem sair da minha casa. Basta eu ter uma boa ideia na cabeça, um bom roteiro, os personagens, saber, né, explicar tudo para a inteligência artificial e ele vai me dar um filme de 1 hora de duração, de 2 horas de duração, um filme completo com imagens, movimento, né? Verdade. Imagine, né, que ponto chegou. Olha, Barbosa, a gente chegou num ponto, e eu falo da sociedade como um todo, que o ser humano vai precisar sim se reinventar. Né? O que todas essas tecnologias vêm impactar no mercado de trabalho, em nossa vida, é algo sem precedentes na humanidade. Na humanidade. Né? A gente está passando por uma outra revolução digital, tecnológica, né? Que as pessoas muitas vezes ainda não se atinaram. Eu brinco que às vezes jovens, até pessoas da minha idade, não tô mais tão jovem assim, mas que perdem boa parte do dia vendo coisas sem sentido, vendo bobagens em rede social.
e a produtividade e o intelecto, né, escorrendo ralo abaixo. Eu falo dados abaixo. Não, e o pior é o seguinte, que a gente está aqui segurando, né? Eu vou dar isso aqui como exemplo, mas isso aqui é baratinho em relação a outros que tem aí. Tem celular que custa aí 15 mil reais. Exatamente. Né? Então tem gente que está segurando ali 15 mil reais, olhando futilidades, e na mão dela tem programas, tem recursos que ela podia se tornar milionário ou uma milionária, né? E ela não sabe usufruir daquilo. Exato. Está sendo massa, né, de Massa manobra. de manobra. Nesse documentário que eu recomendei a vocês anteriormente, eles falam que os únicos mercados que tratam seus clientes como usuários é o mercado do tráfico de drogas e o das redes sociais. Pararam para pensar nisso? Imagina. Nós somos usuários. E eles fazem forma que nós ficamos, de fato, viciados em rede social. Então, às vezes, você para olhar, você está aqui passando... Você perde 1 hora, 2 horas. Perde 1 hora do seu dia. Aí você fala, vai fazer um curso, uma pós-graduação na internet, uma graduação online. Tem coisa que é 50 reais. Você vai perder menos tempo. Uma aula é 30 minutos, 20 minutos. Depois de 6 meses, 12 meses, você tem um certificado, você está qualificado. As pessoas dizem que não tem tempo. É verdade. Então, olha só a sociedade que a gente está vivendo. E aí, quantos produtores, quantos roteiristas, né? Quantas pessoas que hoje estão em funções que a máquina vai, né, tomar o lugar. Então, para que a gente não se perca nesse meio do caminho e a gente, né, crie uma massa de pessoas que não saibam nem como sobreviver nas próximas décadas, é preciso que essa educação venha de todos os lados, de casa, das escolas, nas empresas, porque vai chegar um tempo que, hoje em dia, antigamente isso aqui estaria repleto de câmeras-mens. De pessoas trabalhando aqui dentro. Quantas pessoas estariam aqui? É verdade, né? Hoje já então, não precisa já mais. não precisa tanta gente assim. Não, e tudo, né? Todas as profissões, né? Todas, até mesmo no direito. Quantos colegas largaram a profissão de advogado porque não se adaptaram às plataformas digitais da justiça? Antigamente, quando eu me formei ainda era assim, eu ia para o fórum com 3 cópias do processo, uma que vai ficar no processo, uma que ia bater o carimbo para mim e uma que ia para outra parte. Eu levava lá na distribuição do fórum, entregava, 2 dias depois ia buscar o número do processo e saber que vara caiu. Hoje em dia, pela internet, você já sai com a vara, com a data da audiência, com o número de processo, imediatamente. Muitos colegas advogados abandonaram a advocacia porque, no princípio, até a gente se batia, o sistema até hoje dá dor de cabeça para a gente no uso, mas é algo que é irreversível. Né? Inclusive, tem países que já atuam com advogado virtual, que tem 85% de acerto em causas, né, ganhas. Sim. Então, hoje isso já é uma realidade muito grande, né? A própria inteligência artificial está reforçando isso, né? Exatamente. Hoje você, como advogada, você chega para a inteligência artificial e fala, eu quero uma petição com esses dados para mim, né? Sim, e a partir do banco de dados que se tem lá, ele cria uma peça e cabe ao ser humano modelar, revisar, verificar se aquilo está correto ou não. Porque até mesmo nós, seres humanos, nos equivocamos. A máquina. Porque a máquina vai usar um banco de dados pré-existente. Se aquela informação for equivocada, ela vai reproduzir um conteúdo equivocado. E aí cabe ao ser humano estar ali. Revisar. Mas aí eu digo, você, por exemplo, vai precisar contratar uma secretária para redigir isso? Não. Você não precisa mais. Não né? precisa então mais. É um emprego a menos. O dono da Tesla, né? Que é um louco. O Elon Musk, Elon Musk, né? Tido como louco. Ele teve agora recente um seminário lá nos Emirados Árabes. Eu não sei, eu me esqueci agora aqui, me faltou o nome da cidade. E ele disse lá, olha, daqui a 10 anos, 85% da população mundial vai estar desempregada. 85% que ele quer dizer da mão de obra que trabalha, né? Porque tem muita gente que já não trabalha. Então, de quem trabalha, 85% daqui a 10 anos vai estar desempregado. E já existe um processo entre os grandes países e essas grandes empresas, né? Meta, a Tesla e outras, a Google, para que essas empresas financiem essas pessoas. Exatamente. Como o Brasil faz aqui com a cesta básica. Não, como é o nome? Bolsa. O Bolsa, eu nem sei que Bolsa Ataque muda o nome também, né? Muda toda hora. Agora é Bolsa Família de novo. Isso, Um benefício assistencial, né?
E aí já tem gente que entra no lado religioso também, né? Isso. E já fala que aí é que vai estar a marca da besta. Por quê? Porque essas pessoas vão ter que ter uma identificação digital, porque elas só vão ter acesso à comida através desse ajuda. E para ter acesso a essa ajuda, ela vai ter que vai fornecer... ter que ter um código de barra, né? Ou seja, no braço ou na mão, ou um chip, né, que identifique. Mas isso é conversa para outra coisa. É verdade. Roberto José está aí com a gente online, ele é uma pessoa muito estudiosa também, muito inteligente, né? Professor Roberto José, você deve conhecer. E também vai participar do papo aqui, porque vai falar daqui a pouquinho de segurança, né? O déficit da polícia no Brasil, que a gente também vai comentar. Mas eu queria saber se você tem alguma opinião sobre esse tema aí, Roberto, que a gente está aqui com a especialista, né? A doutora Ludmila Vieira. Bom dia, doutora Ludmila Vieira, bom dia, minha amiga Tonete, satisfação, Barbosa está aqui. Acompanhei atentamente, né, as explicações de Ludmila e também acompanhei a informação do Elon Musk, né, que diz que, de fato, no futuro haverá uma redução considerável da oferta de emprego em razão da automação, né? Então, vai ser possível substituir quase todos os funcionários de uma fábrica, por exemplo. E aí ele fala de uma futura bolsa, sei lá, Bolsa Família Mundial, que seria uma parte financiada pelo governo e a outra pelas empresas. De fato, a inteligência artificial está avançando muito. E a gente precisa ter esses cuidados. Por isso, daí a importância do controle sobre ela, né? Controle sobre ela. Imagine que alguém pega a imagem ou uma filmagem de alguém falando aqui e coloca falas que nós nunca falamos e nunca falaríamos, né? Isso realmente será danoso. Então, é preciso ter os controles. Essas big techs, elas não querem controle de nada, né? Elas querem... Qualquer profissão no mundo hoje, ela é controlada, né? O médico ele não pode fazer o que bem quer. Embora se tenha ali a interpretação daquilo que ele vai fazer, né? E ele tem ali uma autonomia para prescrever o que ele considera, mas ele tem todo um regimento de ética, né? O advogado, por exemplo, você tem um código de ética da OAB, que é um código de ética muito rígido, né? Então, as big techs, elas precisam ser seriamente fiscalizadas, né? Toda profissão no mundo é fiscalizada e não seria diferente. Então, a gente entra numa nova etapa do mundo, que a gente chama de terceira revolução industrial, né, que é a revolução da internet das coisas, né? E aí, claro, né, ninguém mais vai comprar sem ter tecnologia, sem ter identificação, né? Hoje você, quando vai ao mercado e sua compra ultrapassa determinado valor, você precisa inserir ali seu CPF. E de repente você está comprando muito além daquilo do que você declarou no seu imposto de renda. Então, todas as coisas estão vinculadas. Uma coisa que vocês precisam notar é que o dinheiro em papel, o dinheiro físico, ele está sumindo do mercado. Então, por exemplo, empresas de carro forte vai sumir daqui uns dias. Se você olhar nos últimos 5 anos para cá, essas empresas demitiram mais de 60% dos seus funcionários, porque o volume de dinheiro no mercado ele está reduzindo. Então, o dinheiro ele passa a ser virtualizado mesmo, né? Aí o Estado começa a ter um controle maior. É óbvio que tem previsões religiosas para todas as coisas, né? O mito, né? As pessoas, quando não conseguiam identificar uma coisa, não conseguiam explicar determinados fenômenos, atribuía isso a um mito. Enfim, a gente vive o mundo da pós-moderno, segundo David Harvey, né, um grande escritor inglês. A internet da coisa, ela vem como o terceiro ponto, né, da revolução industrial que nós estamos vivenciando no mundo. Barbosa? É isso aí, Roberto. Concorda aí, Ludmila? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. E falando em moeda digital, né, o Banco Central, eu estou aqui até na pesca, né, está pretendendo lançar o real digital. Então é o Drex, né? Então é outro tema, né, que vem corroborar o que o professor acabou de nos dizer e vem realmente mudar a forma como a gente vive. Então, pessoas, inclusive eu brinco, a inclusão digital da terceira idade, eu brinco até com a minha mãe, né, que às vezes, faz um Pix, né, quantos, mas já tem pessoas que não, eu não gosto, não tenho, tem medo de usar. Tem medo, E
de fato, isso não vai tardar a acontecer, conforme o professor falou. Então, o Drex já vem sendo estudado e está passível de ser implementado pelo Banco Central ainda esse ano. E tem um detalhe também, já que vocês falaram em banco aí, né? O Banco Central agora já está pronto para lançar esse projeto, que é o seguinte: não vai existir mais digitalmente contas bancárias. Nós todos teremos que entrar no Banco Central, vai ter um aplicativo único, né? Isso. O Banco Central é que vai controlar todos os outros bancos. Então, assim, é bom, é mais seguro para a gente, né? Mas em contrapartida tem um detalhe: ninguém vai escapar aí dos impostos, né? Porque tem gente que dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas agora tudo vai ser controlado por um único banco, né? Exatamente. Então, quando a gente vem falar de evasão fiscal, né, crimes tributários, lavagem de dinheiro, né, notas frias, dinheiro sem nota, tudo isso vai estar com dias contados com nessa nova sistemática. Eu também acho, né? Isso, Roberto, você que é especialista em segurança pública, né? Vai dificultar mais a vida do traficante, do bandido, né, que quer lavar dinheiro. Vai ficar mais difícil, né? Exatamente, vai ficar difícil, mas o crime organizado, ele se metamorfoseia no tempo e no espaço, o tempo todo. Ele vai arrumar novas formas. E já está arrumando. Trazer dados aqui para você do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós estamos vendo um fenômeno, isso no Brasil, não é só a Bahia não, a Bahia também. A redução de crimes, o índice de redução de crimes violentos contra o patrimônio. E de furtos também, mas especificamente de assaltos à mão armada. Em detrimento disso, a gente está vendo um crescimento exponencial de estelionatos e de fraudes no ciberespaço. Por quê? Primeira explicação, e aí são teorias embasadas em teorias da explicação embasadas em dados. Primeiro, você tem um volume muito grande de dinheiro que reduziu fisicamente. Então, as pessoas não andam mais com dinheiro na carteira, né? Tem um celular que acessa o dinheiro, por isso, ainda assim, né, os assaltos, as pessoas estão registrando mais queixas de assalto, muito em razão dos celulares que estão sendo perdidos, roubados ou furtados, e esses celulares, boa parte, têm seguro. Então, ainda assim, os crimes violentos contra o patrimônio, o registro dos crimes vem reduzindo consideravelmente, em contrapartida, em detrimento, crescimento de estelionatos, de fraudes, de crimes no ciberespaço. Primeiro, reduziu-se consideravelmente o valor, né, a quantidade, o volume de dinheiro físico no mercado, mas há um volume muito grande de transações comerciais no ciberespaço. Então, essas quadrilhas estão se especializando cada vez mais no cometimento de fraude. Manda um link duvidoso para alguém acessa, ele já toma parte ali, já sequestra os dados que a pessoa tem, né? O próprio smartphone, ela fica sem poder acessar, enquanto isso ele faz transferência das suas contas, acessa a internet, então, acessa essas contas. Então, cada vez mais a gente tem que ficar atento. Não existe almoço de graça. Quando você vê uma oferta muito tentadora, desconfie. O Banco Central não manda link para ninguém, né? Os bancos oficiais também não fazem. Então, a gente precisa tomar esses cuidados para que a gente não caia nos golpes. Quando você vê uma oferta, você começa a procurar, fazer busca para comprar uma geladeira. A inteligência artificial, inclusive do bandido, identifica. Daqui a pouco manda para você uma oferta tentadora de uma geladeira que você procurava, que custa R$3.000 nos sites tradicionais, para você vai sair numa super promoção com desconto de 60%. Aí o sujeito cresce o olho e ali está, né, a ganância de obter vantagens, acaba o sujeito caindo nesses golpes. Então é preciso ter cuidado. O crime, ele está se metamorfoseando no tempo e no espaço, e não é para o ano que vem, não. Isso já está acontecendo desde a pandemia, quando acelerou o processo esse processo de movimentação exponencial de valores e transações comerciais no ciberespaço. Barbosa. A presença de Ludmila Vieira, para ela dar mais umas dicas para a gente, mas eu vou até contar um episódio que aconteceu comigo, isso que o Roberto falou aí. Outro dia eu estava procurando ar-condicionado, né, no verão e tal, aquele calor, e aí aparece um anúncio do Mercado Livre, que é um portal conceituado, né,
que tinha um ar-condicionado lá, rapaz, pela metade do preço, era tentador, né? Mas aí eu observei um detalhe, Roberto. Eles pediam lá que você botasse seu CPF para ver, ou seu CEP, melhor dizendo, para ver o endereço, para dar o valor do frete. Aí eu já estranhei, porque isso é automático no Mercado Livre, né? Você não precisa botar isso. Aí eu já estranhei. Aí quando ele deu o valor do frete, eu estranhei mais ainda, R$500. E eu tinha que fazer o depósito do frete. Aí eu falei, ó, que golpe aí, tá na cara, né? Esse aí eu não vou cair, não. É verdade. E tinha tudo lá do Mercado Livre. Aí eu botei lá, eu falei, por que não o frete pelo Mercado Livre, né? Que eu nem pago o frete no Mercado Livre. Então você vê que aí tem um golpe. Então é bom as pessoas prestarem atenção. Dá umas dicas aí pra gente finalizar, minha amiga. Sim, perfeitamente. Olha, quem utiliza Pix, né? Eu recomendo sempre que não use o CPF como chave. Coloque um e-mail, coloque um número de telefone, pois ao fazer alguma transação, você já está fornecendo ali dados, informações bancárias e o seu CPF junto com o seu nome. Então, evitem usar, alterem agora a sua chave de Pix, tira o CPF e bota alguma outra informação, tá? Em sites, observem sempre os cookies. O que são cookies? Você fala, não são os biscoitinhos, não. Os cookies são informações que são instaladas nas nossas ferramentas, seja celular, computador, que vão captar essas informações para traçarem nossos perfis e nos enviarem propagandas, informações. Inclusive, essa é outra armadilha, né? Porque todo site que você acessa, ele apresenta lá uma informação que você tem que aceitar os cookies, senão você não tem acesso àquelas informações. Exato. O que acontece? Existem os cookies necessários, sem o qual a página não vai rodar. Existem cookies de marketing, cookies diversos. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem dizer o seguinte: essas informações precisam ser colocadas nos sites e as autorizações desses cookies precisam ser granularizadas. O que isso quer dizer? Cada um dos cookies tem que ter lá a informação. Que programinha é esse? Para que ele serve? Autorizo ou não? Então, se cada um desses... Eu só autorizo os cookies necessários. Não autorizo cookies de marketing, não autorizo esses outros programinhas para traçar meu perfil. Isso nem já colocam isso, não. Nem muitos botam lá aceitar tudo. Então você pode, inclusive, ir no navegador que você utilizar, principalmente no computador, e limpar. Tanto que você vai perceber, quem salva senhas, né, no computador, vai sumir tudo. Você vai ter que lembrar suas senhas. Depois que você limpar os cookies, né, vai ter que botar a senha de tudo novamente para entrar. Né? É bom que periodicamente você acesse. Tenha um antivírus também em suas máquinas. Tenha cuidado no acesso de Wi-Fi públicos, né, ou compartilhados. E saibam sempre, né, informações de celular. Quem tem celulares com contas em nuvem, já existem tecnologia, principalmente do iPhone, que o bandido, se ele te roubar e conseguir sua senha, ele deleta a sua conta e fica com o celular limpinho, você não consegue nem localizar. Então são informações que a gente precisa ter, né, entrar em contato com a empresa para poder fazer essas outras camadas de segurança e dificultar essas ações, né, e estar sempre ciente. Guarde suas senhas, suas informações de senha em lugares seguros. Não bote senhas em bloco de notas do celular. Tem gente que bota tudo em bloco de notas, não bote em um lugar seguro, em casa, num cofre, em um lugar que seja de difícil acesso. Em caso de roubo, perda, furto, né, principalmente senha do celular. Eu não digo nem senha bancária, senha do celular. Quando a gente faz, cadastra e depois esquece. No momento de furto, roubo e tudo, a gente, né, fica sem o celular realmente. Com essas senhas do celular, você consegue localizar o aparelho, você consegue reativar todo o banco de dados que você tinha no aparelho. Então, são medidas que a gente pode tomar para, né, mitigar e reparar, né, essas situações ruins que podem acontecer com os nossos dados. Ludmila, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa, viu? Eu agradeço muito e espero que em breve você retorne aqui para a gente tratar de mais temas como esse, né? E continuar também alertando as pessoas sobre esses temas, né? Porque não é fácil não, todo dia tem alguém, aliás, todo minuto tem alguém caindo em golpe por aí. É verdade, foi um prazer estar aqui, Barbosa, e sempre que, né, vocês convocarem, estou no quartel para cumprir a missão. Obrigado, minha amiga. Bom dia. A gente conversou com a especialista Ludmila Vieira, advogada, né?
Inclusive tem lá no seu Instagram, né, o Complice, né? Isso, exatamente. É Ludmila Vieira, _LGPD, _ADV. Isso, tá bom. Então tá aí, você pode seguir lá no Instagram também. Tem muitas dicas lá no Instagram que você pode, né, pegar aí com a Ludmila Vieira. Então ela já falou aí, a Ludmila Vieira, _ADV, _LGPD. Underline ADV de advogado, underline GPT, que é LGPD, que é Lei de Proteção Geral de Dados. Isso. Não é isso? Então tá certo. Muito obrigado a ela por ter vindo aqui ao programa. E a gente vai seguir agora com o Roberto José, que vai falar da questão da segurança pública no Brasil, né, com esses dados aí que a gente tem agora de déficit também dos policiais civis e militares, né? Eu até já adiantei um pouco aqui com a Antonieta, né? O que a gente tem hoje, o que a gente precisa. Só não falei aí da questão da Guarda Municipal, que já tem também quase o mesmo número da Polícia Civil no Brasil, né? Mas que ainda é muito insuficiente e claro que trabalha bem menos, né? Porque não tem as mesmas atividades da Polícia Civil nem da Polícia Militar, não é isso, Roberto? Pois é, Barbosa, é isso mesmo. Os dados foram publicados que reúnem aí as informações sobre o efetivo das polícias militar e civil, corpo de bombeiros, inclusive das guardas municipais, que fazem hoje parte do sistema de segurança pública. Esses dados foram compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual eu faço parte. E aí evidencia uma redução significativa do efetivo das polícias, tanto civil quanto militar, no Brasil, em detrimento do crescimento dessa população. E aqui a gente vai trazer dados sobre os estados. Só para a gente ter uma ideia, hoje nós temos 2 policiais militares para cada 1.000 habitantes. Veja bem, o nosso formato, o nosso modelo, Barbosa, de segurança pública é o que nós chamamos de modelo dual e anacrônico de polícia. Você tem uma polícia militarizada de um lado e você tem uma polícia judiciária do outro. Cabe à polícia militar fazer o ostensivo preventivo e a polícia civil a investigação. E bem no início aí, em uma fala de Toné, ela disse, o Estado a presença do Estado não é só polícia militar. Para além disso, a prevenção primária, né? Aí eu já estou acrescentando, é importante. Então, prevenção primária à violência é o quê? É a escola funcionando bem, em tempo integral e de educação integrada. É você ter iluminação pública, mobilidade urbana, urbanização de áreas, como fez Medellín na Colômbia, e passou a ser hoje referência mundial em termos de enfrentamento à violência. Como eu adiantei aqui, a gente está vivenciando uma redução do efetivo das polícias, porém o crime está metamorfoseando sempre no tempo e no espaço. E aí nós precisamos ter novas estratégias para o enfrentamento à violência. Então, nós não podemos, Barbosa, ter um policial em cada esquina, mas eu posso fazer a presença da polícia em áreas com observação, com monitoramento de áreas, com geoprocessamento, com tecnologia, né? Então, isso é importante. Para além disso, como eu falei, o crime está se metamorfoseando o tempo inteiro. Então, primeiro, eu tenho uma redução dos crimes violentos contra o patrimônio no Brasil inteiro. Esse é um fenômeno no Brasil e no mundo também. Mas, especificamente no Brasil, que é um dos países mais violentos do mundo. Essa redução se dá por conta da ação da polícia, da ação efetiva do Estado? Não, isso é uma tendência, né? Como eu falei aqui, como adiantei agora há pouco, você tem menos dinheiro físico rodando na economia, rodando nos comércios. Em detrimento a isso, de forma contrária, eu tenho o crescimento das transações comerciais no cyberespaço, através do Pix, através dos bitcoins, enfim. Isso faz com que o aumento das transações comerciais também no cyberespaço. As pessoas estão comprando mais via aplicativo, né? Via aplicativo de entrega, nas empresas virtuais. Isso era uma tendência, mas acabou, Barbosa, sendo acentuada pela pandemia. As pessoas estavam em casa e compravam em casa. Em razão disso, as quadrilhas de crimes específicos, de estelionatos e de fraudes, se especializaram e está crescendo exponencialmente no Brasil. Qual é a estratégia para fazer enfrentamento a isso? É polícia na rua de forma ostensiva? Não. A gente precisa de forma
A gente chama de repressão qualificada. A polícia precisa estar presente em locais específicos, em momentos específicos. Nós chamamos isso de policiamento orientado a problema. Porém, nós precisamos de inteligência policial, de investigação policial, Barbosa. Nós temos esse movimento, esse crescimento desses crimes no ciberespaço. Por outro lado, a gente tem o crescimento da influência das duas grandes narcofranquias no Brasil, né, que é o CV e o PCC, que eles cresceram, né, a sua teia de influência para além do Sudeste, ampliando isso para o Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. E em razão disso, a gente está tendo espaços de disputas, né, de novas territorializações, cuja consequência principal é a mortalidade, porque a disputa se dá pela lógica dos enfrentamentos bélicos. A gente também tem no Brasil um crescimento da mortalidade, da letalidade policial. O estado da Bahia é o campeoníssimo nisso, isso dado a política implementada pelo governo anterior de Rui Costa. Bom, para além disso, Barbosa, a gente tem um cenário de redução dos efetivos policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. E eu vou pedir a nosso amigo aí para colocar uma das figuras que eu inseri aí, que eu disponibilizei, para a gente começar a fazer essa análise. Só para você ter uma ideia, o efetivo da PM reduziu em 10 anos no Brasil cerca de 6,8%, e da Polícia Civil em 10 anos, comparando 2013 para 2023, reduziu em 2%. No Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, pronto, aí tá. Primeiro, o que é o previsto é o que está na legislação. O previsto da Polícia Civil no Brasil é de 152 mil policiais civis. Porém, a gente só tem 95%, né? 95 mil policiais. Eu só tenho 404 mil, ou seja, uma defasagem de 31%. Qual é a explicação para eu ter uma defasagem maior da Polícia Civil e menor da Polícia Militar? Mas ainda assim são defasagens consideráveis. Eu tenho uma população aumentando, eu tenho o crime organizado se metamorfoseando o tempo inteiro e ainda tenho essa defasagem. A Polícia Civil se defasa muito mais em termos de efetivo, porque os governadores, né, dentro de uma linhagem de política tradicional, investem muito mais naquilo que é visível, naquilo que é ostensivo, e isso dá voto. Isso tem uma relação direta com a política. As pessoas precisam ver para crer. Mas, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, de política na saúde pública, de promoção à saúde, saneamento básico é promoção à saúde. Cada real investido em saneamento básico, eu promovo em R$5, né, a mais. Isso é promoção. Não se diz assim, eu estou deixando de gastar. Não, você está promovendo a saúde. Na segurança pública, a investigação, a inteligência policial é como obra de saneamento básico. Ela funciona, ela é eficiente, mas não é visível, não dá voto. Daí os governadores preferem investir muito mais, e ainda assim de forma equivocada, nas polícias militares. Vou pedir para passar a segunda figura, só para a gente evidenciar agora o efetivo existente e quanto ele reduziu nesse lapso de tempo, nesse lapso de 10 anos. Para vocês terem uma ideia, citando aqui o estado da Bahia. Pronto. Policiais da ativa. No Brasil, nós tínhamos, em 2013, 434.524 policiais civis da ativa. Hoje, a gente tem 404 mil policiais militares da ativa. A gente tem um déficit de quase 30 mil policiais, de 2013 para 2023, uma redução de 23 mil policiais militares. A Polícia Civil, a redução, a gente tinha em 2013 106.169 policiais civis. Aí os policiais civis são, respectivamente, investigadores, escrivães, delegados, os médicos legais e os peritos, além dos papiloscopistas. E hoje, 2023, nós temos um cenário de 113 mil policiais, ou seja, nós temos 2.270 policiais a menos. Quando a gente aí faz um recorte para os estados, e aqui eu separei Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e aí colocando o efetivo das duas polícias, Barbosa, Polícia Militar e Polícia Civil. Estado da Bahia, em 2013, eu tinha 36.658 policiais, incluindo aí Polícia Militar e Polícia Civil,
e a Polícia Técnica. Eu tinha, em 2013, 36.658, em 2023 eu tenho 35 mil, ou seja, eu tenho uma defasagem no estado da Bahia de 1.658 policiais no estado da Bahia, incluindo a Polícia Civil e Polícia Militar. A maior defasagem é do estado de São Paulo, né? Em 2013 eles tinham 120 mil policiais e hoje, em 2023, eles têm 106 mil policiais. Minas Gerais, em 2013, 51.859, agora em 2023, ano passado, 46.351 policiais. O Rio de Janeiro, que sempre cenário de violência, embora o estado da Bahia hoje figure tanto com o maior índice de letalidade policial, é o estado que mais mata no Brasil, quanto nos últimos anos figurando aí no monitor de violência entre o estado com a maior taxa de homicídio, inclusive em números absolutos. O estado do Rio de Janeiro tinha, em 2013, 56.597 mil policiais e em 2023, 51.173 policiais. A gente, Barbosa, tem no Brasil, de uma forma geral, uma defasagem policial. É óbvio, como diz Toné, e eu concordo, a gente não precisa ter um policial em cada esquina, mas é preciso, mais do que isso, repensar o modelo de polícia. Primeiro, esse modelo, Barbosa, que a gente tem dual e anacrônico de polícia, só tem no Brasil Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. Não é um modelo exitoso, não é um modelo que nós chamamos de boa prática de segurança pública. Esse modelo não ajuda para o enfrentamento à violência. Falei aqui no início e volto a citar, o crime organizado ele se metamorfoseia no tempo e no espaço o tempo inteiro. E aí é preciso novas estratégias para fazer enfrentamento. E as estratégias para fazer enfrentamento não é no modelo do enfrentamento do tiro, adotado por alguns governadores no Brasil, dentre eles o Rui Costa, mas é o modelo da inteligência policial, da investigação. É só isso? Não. Para além disso, nós precisamos fazer o enfrentamento da valorização. E aí o próprio fórum traz que o valor médio de salário da polícia no Brasil é de R$9 mil. Quando você insere o valor médio do salário de um coronel da polícia é mais de 30 mil, mas o policial é R$5 mil, ou seja, 6 vezes menos, não é isso? Então, quando eu coloco o salário da base, da categoria de base da polícia militar, que é cabo, soldado e sargento, esse valor reduz circunstancialmente. Quando eu coloco o valor da categoria de base da polícia civil, que é escrivão, investigadores e papiloscopistas, esse valor cai consideravelmente. É preciso fazer investimentos, é preciso valorizar, mas além disso, nós precisamos da mudança, Barbosa, de paradigma, de modelo de polícia, para a gente fazer enfrentamento a esse novo cenário que se apresenta no Brasil. Quais são? A mudança de perfil dos crimes no Brasil, mais o crescimento dessas narcofranquias que vem fazendo enfrentamento para a venda dos narcóticos, mas para além disso, essas narcofranquias vem fazendo a diversificação do seu pool de comércio, né? Por exemplo, o crime organizado está muito presente na questão no norte do Brasil, na extração de ouro, de minério e de pedras preciosas, né? Fazendo uma diversificação da sua ação. Então, é preciso, para fazer o enfrentamento, além de fazer investimentos e valorizar as polícias, é preciso repensar um novo modelo de polícia no Brasil, Barbosa. Tinha outro tema na pauta aqui para você, mas o tempo hoje não dá, Roberto. Vamos ver se possível você vir amanhã aqui, ou participar amanhã, né? Para a gente comentar isso aí, que é a questão da isenção dos impostos aí para os religiosos, tá bom? Tá bom, tranquilo. Estou à disposição, um tema realmente sobre segurança pública. Segurança pública não pode ser só entendido como polícia, né? Como bem disse, não é só polícia, por exemplo, do Estado, mas vai mais além disso. Forte abraço, estou à disposição. Valeu, meu amigo. Um abraço, professor Roberto José, aí, especialista também em segurança pública, né? Ele que, eu disse ontem aqui, escreveu um livro aí recentemente, ao lado de grandes figuras do Brasil, inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Esteve nesse livro também. Eu tive a oportunidade de ler, muito bom, e fala justamente sobre isso aí, né? E o Roberto é um especialista no assunto. Muito obrigado aí por comentar aqui na TV aí pra gente. Bom, Toné, daqui a pouquinho vamos falar de Itabuna, né? Que vai jogar hoje.
Mas eu queria falar logo da dengue. Você tem esse PQP aí, fala aí. O Ministério da Saúde vai fazer o dia D da dengue, que está realmente catastrófico. Rio de Janeiro já está em epidemia, o Distrito Federal também. Está muito complicado e difícil, o avanço está muito rápido. Basta dizer que já são 195 óbitos e já chega a quase 500 mil de casos. Então, quase 985 casos. Quase 500 mil. Ou, aliás, quase 1 milhão, desculpem. Quase 1 milhão de casos no Brasil. Hoje, já deve chegar a essa marca. Então, 195 óbitos em todo o país. Então, o Ministério da Saúde resolveu fazer uma mobilização nacional, o dia D da dengue, que é nesse sábado, dia 2. Todo o país, todo o Brasil vai estar fazendo ações do Ministério da Saúde. E lembrando que a Nízia Trindade, que é a ministra, né, da Saúde, ela deu uma entrevista, uma coletiva, e ela explicou que em 2023 só tinham 256 milhões para isso. Agora, o Ministério está aplicando 1 bilhão, mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões para as ações contra a dengue. E lembrando ainda que 75% desses problemas com a dengue, com esse mosquito, com a Aedes aegypti, estão realmente nos domicílios, está na sua casa. Esses casos estão vindo das suas casas, domicílios. Tem muitos casos que os agentes chegam de endemias e não podem entrar, que o dono não deixa, ou então não tem dono, a casa está abandonada lá, terrenos abandonados, com um bocado de coisa lá, que é depósito do mosquito, que é transmissor da dengue. Tem garrafa lá, tem latas, tem pneus, tem reservatório de água que as pessoas têm, balde, não sei o que, tudo lá jogado lá. Não pode nos quintais. Não, mas meu vizinho, mas faça a sua parte. Não deixe vaso de planta que está com água, joga fora, não funciona mais. Tá um perigo. E dengue mata. Dengue mata. O pessoal tem que acordar. Dia 2, no sábado, é o dia D da dengue. Dia da mobilização nacional. E lembre que está muito, muito rápido realmente a proliferação desse mosquito. Eu acho que com essa chuva, aí foi que piorou o negócio. Então, o Aedes aegypti tem que ser combatido. E você tem que contribuir para isso. A população que me desculpe, mas vocês têm que também acordar. Tem que se conscientizar que é um perigo, é um risco. É febre, dor de cabeça, tudo. E pega criança, pega todo mundo. Não pode. Tá, os postos de saúde estão lotados de gente com dengue, casos de dengue. O Brasil está chegando a 1 milhão de casos. Isso só de janeiro para cá. Veja bem, agora em 2024. Não é 2023 não, é de janeiro para cá. Ninguém atinou, agora que acordaram. Tem as vacinas. As vacinas tem um grupo, no primeiro momento, tem um grupo etário, que é um grupo prioritário, uma faixa etária prioritária, que são adolescentes, entre a faixa de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes. E as vacinas estão chegando muito pouco. Não é que está chegando aqui em sua cidade pouco, não. No Brasil, é um fabricante japonês e está entregando muito pouco em dose homeopática, devagarzinho. Aqui em Itabuna chegaram 4.830 doses. Não dá para nada. 4.830, nem 5.000. E a prefeitura, realmente, a Secretaria de Saúde, tomou uma atitude que eu achei realmente, eu concordo, porque vai começar a vacinar através das escolas, da rede pública do município, tá certo? Que é onde estão também as crianças mesmo, os estudantes, que estão nessa faixa etária aí, nesse grupo prioritário, tá bom? Mas 4.830 doses é dose, aliás, não é dose, é muito pouco. É isso aí, Toné. Tá no Brasil todo assim, né? A conta gota. Bom, os destaques de hoje do Jornal à Tarde aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Itabuna rapidamente. O Jornal à Tarde o Milei corta verba, né?
providenciais, né, e abre uma crise política na Argentina. DOC e TEC terão operações encerradas nesta quinta-feira pelo Banco Central. Beyoncé vai ganhar homenagem no Farol da Barra. Tem mais aqui. Lídice da Mata é escolhida nova vice do governo federal na Câmara Federal. Ex-prefeito terá que devolver mais de 530 mil em diárias aqui na Bahia. Fausto Silva deixou a UTI do transplante renal. Tomara que fique Achou bem. um rim rápido, hein? Hein? Achou um rim rápido. Tava na fila? Não sei, né? Mas foi rápido, né? Foi muito rápido. Ele internou a semana passada. E já fez o transplante. Um doador, né? Rápido. Polícia Civil do Rio faz ação contra a lavagem de dinheiro da milícia. Lula ironiza pedido de Bolsonaro por anistia. Aí o Lula perguntou, você acovardou? Mas o Bolsonaro pediu anistia para as pessoas que estão lá, né? Foi do dia 8 de janeiro, né? Dia 8 de janeiro. Mas o Lula achou aí que foi para o próprio Bolsonaro. Mas Bolsonaro ainda não foi condenado a nada, né? Como é que vai pedir anistia? Bom, tem várias notícias aqui interessantes. Você pode acessar aí o Jornal à Tarde, né, de hoje, através do nosso aplicativo tviplay.com.br. Está lá de graça para você o Jornal à Tarde. Você não vai pagar nada e vai ter acesso à assinatura completa aí do jornal. Vai ficar por dentro de todas as notícias, tá bom? Jornal à Tarde, o maior informativo do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 70 anos na Bahia, informando a população baiana. O Rodrigo está online com a gente? Tá. Então vamos ao Rodrigo Xavier, presidente do Itabuna, que depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, né? Várias gerações não viram o Itabuna disputar uma competição nacional e vai ter hoje a volta do Itabuna, uma competição de nível nacional, a Copa do Brasil, que é o segundo maior campeonato, né? O mais importante do Brasil, a mais importante Copa aqui pra gente. Depois do Brasileirão, e né? vai jogar com o Nova Iguaçu. Bom dia, Rodrigo Xavier, como é que estão as vendas de ingressos? Está superando suas expectativas? Bom dia, Barbosa, bom dia a todos os telespectadores. A venda de ingresso, a gente começou, só chegaram os ingressos, né, ontem, 11 horas da manhã, a gente começou a vender. Ainda no dia de ontem não foi tão boa, hoje já deu uma melhorada. E a gente está na expectativa que até a tarde a gente tenha realmente uma vendagem boa e está também na bilheteria do estádio a gente consiga atender as expectativas da presença do público. Isso que é uma competição muito importante, né? Competição de nível, onde nós estamos participando, é histórica, é a nossa primeira participação e a gente quer contar com o nosso torcedor nos apoiando para que a gente possa passar de fase com a equipe do Nova Iguaçu. Ô Rodrigo, são quantos anos mesmo que o Itabuna não disputa uma competição tão importante quanto essa a nível de Brasil, né? São quantos anos? A nível de Copa do Brasil é a primeira vez. Agora, a gente participou em 2008 da Série C do Campeonato Brasileiro. E que agora equivale, na época não tinha Série D ainda. A Série D começou em 2009, um ano depois. Então equivale ao que hoje é a Série D, que também nós vamos participar esse ano a partir do dia 21 de abril. A Copa do Brasil é muito importante, porque, por exemplo, se o Itabuna passa do Nova Iguaçu, já pega uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, a prateleira de cima, né, Rodrigo? Vai pegar aí o Internacional de Porto Alegre, ou outra, né, o Arapiraca, né? Parece que é isso aí, né? Asa de Arapiraca e Internacional jogam também, e o vencedor vai pegar o vencedor de Itabuna e Nova Iguaçu. Espero, né, que um desses aí seja o Itabuna, e de lá passando, que venha, que seja o Inter ou o Asa, a gente vai tá se preparando para jogar com qualquer um deles. Estamos torcendo aqui, Rodrigo, para o Itabuna pegar aí, passar de fase hoje, e para isso precisa do torcedor. Eu já conclamei aqui a torcida, né? Pelo menos o torcedor que a gente tem acesso aqui pela TV Cabo, Itabuna e Ilhéus, para que esse torcedor vá ao estádio, prestigie o Itabuna, porque é muito importante o Itabuna vencer hoje para passar de fase. Não só para a importância, né, que o Itabuna vai ganhar no cenário nacional, mas também vocês aí da diretoria ter acesso a um dinheiro que vai ajudar a manter o time o resto do ano aí nas competições. Sem dúvida nenhuma, a gente passando, o recurso que entra vai praticamente fechar o nosso orçamento, que ainda para o Campeonato Baiano ele fica deficitário, pelo planejamento que a gente fez.
mas eu tenho certeza que hoje a gente vence, Deus vai nos abençoar, tanto hoje como no próprio domingo contra o Vitória, e a gente vai complementar o nosso orçamento para conseguir fazer uma boa Série D também. Falou aí do Vitória, a gente precisa vencer o Vitória, não é isso, Rodrigo? E torcer aí por um tropeço do Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira, né? Que eles empatem e o Itabuna vença aí, não é isso? É isso aí. Na realidade, se a gente vencer o Vitória e o Atlético não ganhar do Barcelona, aí a gente escapa do rebaixamento, e eu tenho certeza que vai acontecer assim, porque eu tenho que ter fé e eu acredito muito em Deus de que a gente vai estar se livrando desse rebaixamento no domingo dessa forma aí. Pelo Itabuna. Muito obrigado, Rodrigo. E depois do jogo aí a gente vai voltar a conversar aí, se Deus quiser, comemorando uma vitória, hein? Amém. Obrigado, Barbosa. Deus abençoe. Bem, um abraço a todo o plantel aí do Itabuna e boa sorte. Obrigado, Rodrigo Xavier, presidente do Itabuna Esporte Clube. Bom, gente, já estamos chegando ao final, Toné, do programa, né? E você falou aí sobre outro PQP também no início do programa, né? A gente da dengue, a gente já falou da segurança pública também, né? Tem mais algum aí pra gente? Eu vou falar de novo sobre a questão das praças, né? Sim, o prefeito disse que vai lançar outro edital, não, é uma ordem de serviço, né? Já vai outra para o bairro de Fátima, a Praça Antoninho Queiroz. Vai ser agora nessa sexta já. Outra, olha, papel, haja papel aí para assinar a ordem de serviço, né? Vamos ver, né? O estádio, eu já fui lá olhar, começaram as obras, né? Já. Estão demolindo lá as cabines de imprensa. Barbosa, é ruim, né? E estão removendo todo o gramado, né? Que coisa ruim, né? Tudo ruim. Como é que pode? O Itabuna vai participar, está participando, né? De 3 campeonatos importantes. E aí não tem um estádio, dói isso, viu? Não, a gente tem um estádio, a gente não teve gestão do estádio. Sim, mas isso dói, isso é ruim. Porque, por exemplo, se esse jogo com o Nova Iguaçu fosse aqui hoje, ia lotar. O pessoal ia ficar na moral, ia dar o maior apoio à torcida. Porque em Léo, daqui que vai pra lá, é meio complicado. Vai mesmo quem gosta, quem torce mesmo vai, né? Quem veste a camisa mesmo. E hoje eu espero que vá, porque o Itabuna precisa, não está chovendo. Para ganhar moral também. Para ganhar moral. Seria Mas, super interessante que fosse. Mas eu digo, se fosse aqui em Itabuna, daria muito mais gente. Seria muito hoje mais interessante. Para 8 mil pessoas a gente vê Nova Iguaçu, depois você vai campeonato Série D, o Itabuna, poxa, ia ter um apoio maciço da nossa torcida. É isso, eu fico indignada com um negócio desse. Vai inaugurar em setembro, para jogar, quem mais vai jogar em setembro? Aí fica difícil, vai ficar aí um amistoso. Setembro, faltando o quê? Faltando um mês para as eleições municipais. De olho, viu, Barbosa? Tá corda, viu? Olha aí as imagens aí do Zé Drone, né? Do estádio Luiziana Filho, né? Já está em obras aí. Já está em obras. Já demoliram lá as cabines de imprensa, né? E removeram o gramado. Era aquela tribuna de honra, aquela cabine da imprensa e tribuna de honra. Tudo ali foi demolido, olha aí. Tudo isso aí foi demolido. Os bares, as cabines de televisão, de rádio que tinha ali. E agora estão removendo o gramado também para fazer um novo gramado, né? A gente vai acompanhando aqui, vai mostrando, olha aí a máquina arrancando o gramado aí, né? Tirando todo o gramado velho. Espero que seja uma grama bacana aí agora, né? Para não nascer... E agora o problema é que tem que ter manutenção. Não adianta botar o melhor gramado aí do mundo e não tiver manutenção. 2, 6 meses depois já está o mato aí tomando conta, né? E vai ter também iluminação nova aí no estádio. Bom, gente, vamos às cotações rapidinho, né? O tempo está acabando. Vamos conferir as cotações de hoje aí. Arroba do Cacau Ilhéus Itabuna, cotada R$ 484,95. Aumentou muito, viu, Toné? A tonelada em Nova York está custando R$ 1.800, o cacau tá bem. Em Piauí, R$ 381, em Camaquã, R$ 484 e em Nápoles, R$ 450. A arroba do boi, né? Boi gordo em Feira de Santana, R$ 250, é a praça uma das mais caras, lá de Salvador, né? Tapetinga, R$ 220, Teixeira de Freitas também. Salvador, R$ 260 é a mais cara, e o Nápoles, R$ 230. Agora engraçado, né? Que Salvador, Feira de Santana tem uma boa oferta de carne, né? E tá cara. Olha, o café arábica, que é o mais produzido em Vitória da Conquista, né? Em Barreiras está custando R$ 980.
a saca de 60 quilos. Em Vitória da Conquista, 945 e em Luiz Eduardo Magalhães, 985, é a praça mais cara, né, do café. O café do tipo 7 Conilon, saca de 60 quilos, em Unápolis, R$ 810, em Itamaraju, mesmo preço, já em Colatina, R$ 830. Essas foram as cotações de hoje, né, do cacau, café e do boi. Agora falando em carne, viu, Barbosa? A carne agora, nesse período, vai ter uma queda, porque vem a quaresma aí, né? A gente só come peixe. Bacalhau tá 120, 130 reais o quilo. Aquele mais popular, o saite. Aquele não é nem bacalhau. Não, né? É nem bacalhau. Ali é um peixe tipo bacalhau. É um peixe salgado. É, salgado, imitando bacalhau. Tá muito caro. Tá muito caro. Olha, então a carne tende a cair. Toné, o católico, o povo católico, deveria entender o seguinte: não é proibido comer carne. É um costume, isso é uma tradição. Mas você pode comer carne, não fica refém do vendedor de peixe. Eu não como não, Barbosa. Eu não como peixe, eu como carne. Eu como peixe, como comida árabe sem aí lentilha, algumas pessoas, né, frango. Eu respeito todos os religiosos, né? Eles falam assim, mas comer carne tem sangue, aí lembra o sangue de Cristo. E Cristo quer isso, que você lembre do sangue dele todo momento, que você, quando parte até o pão, esteja imaginando partir a carne de Cristo ali. Foi isso que ele disse na Santa Ceia. Então não é pecado você comer carne, não. Você pode comer a carne. O peixe, gente, eu particularmente tem tempo que eu não como peixe, desde quando o mar já está rejeitando os plásticos. Os cientistas descobriram agora, recentemente, os médicos descobriram que na placenta das mães grávidas tem partículas de plástico, principalmente plástico de sacola e plástico de garrafa PET. Olha que ponto a gente chegou, o bebê já está nascendo contaminado com plástico, porque as mães estão ingerindo plástico na comida. E não é só no peixe não, claro que o peixe é o maior que tem, porque o plástico está indo todo para o mar, mas também em outros alimentos. É terrível isso, a gente precisa mudar essa concepção de vender tudo no plástico, né, Toné? Com certeza, eu acho que tem esse negócio de peixe, eu me lembrei agora aqui, para terminar aqui, fazer uma gracinha. Cuidado com a baleia, viu? Roberto Carlos e as baleias. Não vai portonar a baleia, não. Não vai não. Boa Agora, tarde. Rapaz, viu? eu tô curioso, eu queria saber o que foi que o Bolsonaro falou para essa baleia. Será que ele deu uma cantada na baleia? Não, ele disse, esse negócio é com o Roberto Carlos e as baleias. Eu disse ontem aqui, isso é ridículo, isso ridiculariza a justiça do Brasil, a Polícia Federal. Mas não tem, porque querem pegar o cara de qualquer jeito, agora tá com baleia. Pelo amor de Deus. Eu vou dar um conselho aí, né, nós somos democráticos, aqui é um país democrático, então se a gente quer tirar um candidato do páreo, que já tirou, né, porque ele já foi inelegível. Está inelegível até 2030. Mas você quer prender igual a Rússia está fazendo, né, a Rússia está prendendo todos os adversários, aí chega lá... Mas a Rússia prende e mata, viu? Lá morre na cadeia. Então se a gente quer fazer isso aí, né, com o Bolsonaro... Arruma logo outro motivo. Agora a baleia, pelo amor de Deus, né? O tempo acabou por hoje. Tá vindo aí Denilton Santos com o Alerta Cidade. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Boa tarde e até a próxima.